Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast, a 289ª edição do FGCast. Mal Franco falando aqui. E se você acha que o nick mais estúpido da carreira do Michael Douglas era o cara do Instinto Selvagem, é porque você nunca viu Chuva Negra. Com a gente, ele, o meu buddy cop, o meu camarada Leandro Valina. De nada, amigos, de nada. Estou aqui à disposição quando precisar, de nada. Tem um bode aqui na sala, a gente vai falar dele já já. E o especialista, Marcelo Paradel. Chegou aqui a minha papelada do seguro. Vocês querem aproveitar e soltar alguém da cadeia? Assina aí, assina aí. Assina aí. Ah, tá em japonês, mas não tem problema. Muito bem, meus amigos. Antes de mais nada, se você é novo no canal Filmes Games, chegou aqui, todo o programa tem gente nova chegando. Então, se você é novo, a primeira coisa que você faz é se inscrever, tá? Dá um like nesse vídeo, assiste. Nós somos o que é isso? O que é isso aqui? Nós somos um podcast, cara. Podcast é gravado no YouTube agora, mas a gente faz isso, ó, há muito tempo, tá? Mentira, nós temos um canal de streaming e vai começar o filme já já. Olha lá, então, a gente Michael Douglas. Então a gente tem um monte de Acho programas, né? A gente tem 288 programas além desse pra você ver. Sem contar, se você tá vendo isso no futuro, tem muito mais, né? Se a gente continuou fazendo. Fora a queda de braço, fora a Fora videoanálise. tudo. Né? Nós somos um canal muito legalzinho, então dá um like, se inscreve no legalzinho. canal e muito importante, tem uma Tem sinetinha do games lado. também, tem games. Tem uma sineta do lado, você dá um peteleco gostoso na sineta. Como é Por que é quê? sineta, mal? Como é que é A sineta é Como é assim, que é você assim? vai lá e dá um peteleco na sineta. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube tá maluco, ele não mostra o nosso vídeo para todo mundo os inscritos. Tá Se você não der um peteleco na sineta, pode ser que a gente faça trabalhos aqui, dando duro, suando, fazendo conteúdo e você não fique nem sabendo. Então não basta se inscrever. Dá um peteleco na sineta e ainda assim torce pro YouTube te notificar, porque nem isso é garantido mais hoje em dia, né? Gente, é o maior sucesso clandestino do YouTube. Exato. Estamos brilhando fora dos olhos de todo mundo. Mas olha só, vocês, por favor, deixa o like, deixa o comentário, ajuda na divulgação desse programa, tá? Ah, mas porra, eu já conheço vocês, eu gosto de vocês, eu sei o trabalho de vocês, eu quero ajudar ainda mais vocês. Como eu faço? Ah, você sabe. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, você clica. Quer ajudar a assinar uma papelada em japonês? Cara. Assina aqui em japonês. Assina, vira membro, ou nós vamos começar a fazer propaganda de site de aposta aqui nessa bagaça. Porra, eu tô fazendo qualquer coisa. Se quiser comprar a gente, é Melbet aqui no canto, assim, piscando. Ó, já fiz um jabá. Muito bom, gente. O negócio é o seguinte, tá? Seja membro, que aí financeiramente você vai ajudar, né? Uma vez por mês cai uns pingolinhos pra gente aí. Você ajuda a gente a continuar existindo. Pingolim pra você. O bagulho de pingolim aí é muito sexual. Caiu um pingolim. A gente já tá na idade que o pingolim cai. Caiu Mas o negócio é o negócio é o seguinte. Vamos lá, a gente está existindo por causa da galera de nome verde nesse chat. A galera de nome verde são as pessoas que a gente chama de verdade, tá? Então todo esse pessoal do chat aqui, a gente gosta de todos vocês. Mas se você tem um nome em verde, a gente ama vocês. Vocês fazem a gente continuar. E em troca, a gente dá vários mimos pra essa galera. Por exemplo, a gente gosta um pouco mais. A FG Cup vai estrear em algumas semanas. E cada membro escolheu um filme pra participar. O que é a FG Cup? Cara, procura na história do canal. Já tem umas 10 edições. E outra, os membros estão votando nas notas dos filmes do Queda de Braço 13. Não somos nós que vamos dar notas. São os membros. Vocês vão entender isso logo, logo. A data da gravação já está marcada. Junto, e eu já posso falar isso, junto com a videoanálise de Flash que nós vamos gravar nas próximas semanas. Por quê? Porque não tem é membros ajudando. Do Esse boné não é do né? curto-circuito filme? É muito bonitinho. Então, graças aos membros e a singela contribuição de cada um deles, nós conseguimos fazer quadros presenciais. Então, vai ter videoanálise de Flash, vai ter Queda de Braço 13. Aguardem. Obrigado, membros. Se não fosse vocês, a gente não tava aqui, certo? Mas tem membro virando apoiador,
que no PH. Aumentando, Por quê? aumentando. O membro, ele dá um filme no FG Cup. O apoiador dá 2 filmes. Então, amigo, chance dupla. Exatamente. Então, venha. Se você é membro, vira apoiador. Se você não é nenhum nem outro, vire membro. O importante é continue ajudando a gente. Mas eu escuto vocês no MP3. Eu não ajudo de forma nenhuma. Eu odeio tá? você, eu odeio. Você atrapalha, na verdade. Não pode, gente. A gente ama vocês. A gente ama vocês. Não, eu gosto de vocês. A gente tem uma boa audiência no Spotify que não nos dá nem um centavo. Então, o mínimo que você faz é ir no YouTube. Quando você terminar de ouvir esse programa, vai no YouTube e deixa um comentário para ajudar a relevância no YouTube, porque a gente só recebe... Deixa a janela do YouTube rolando por baixo. Fica trabalhando todas as coisas, abre uma janela a mais. O cara vai deixar um comentário assim no YouTube. Ô, gente, graças a vocês, agora estou assinando o Spotify Plus aqui, Prêmio agora. Prêmio, dando dinheiro para ninguém. Então, meus amigos, o mínimo que você faz é entrar no YouTube e ajudar a divulgar o nosso vídeo e, claro, avaliar o FGCast no Spotify para mais pessoas conhecerem a gente no Spotify e, quem sabe, vir para o YouTube e ajudar a gente a efetivamente ganhar relevância. Na última semana, nós tínhamos 173 avaliações. Hoje nós temos 174 avaliações, mas aí a culpa é minha. Porque eu esqueci de publicar o programa do Quinto Elemento entrou ontem. Então, aí a culpa é mais minha do que de vocês. Por isso eu vou dar uma chance mais uma semana, tá? Diga. Importante que o Ronaldo Pereira entrou aqui no chat, já deu seu super chat e colocou o singelo comentário. Inédito. Pela primeira vez no FGCast esse comentário. Vamos lá. Boa noite, senhores. Sou fã do canal e do trio. Quem poderia imaginar? Isso pode fazer que nem o Ronaldo. Você põe um botzinho pra todo o programa ajudar com o superchat, vai ajudar a gente. Não foge, Ronaldo. Isso. Não foge, a gente fica preocupado com você. A gente sempre espera você entrar pra... o Ronaldo não seja um estranho. Quando a gente muda o dia do podcast, a gente vai pegar seu WhatsApp pra avisar você. Ronaldo, é amanhã. Porra, não fode a gente, velho. O Ronaldo colocou aqui também. Assisti esse clássico pela primeira vez em VHS em dezembro de 1990. Foi um dos primeiros filmes que vi no meu presente de Natal / aniversário. Um videocassete Sharp 4 cabeças. Autolimpante, eu lembro que era aquele autolimpante da Sharp, velho. E a fita seladinha ali, porra, velho. Então, obrigado, Ronaldo. Da Pousada do Sandy. Você lembra, Ronaldo? Não, mas desse não. Pousada do Sandy era da América Video Filmes. Esse aí era SIC Video. Cara, não, isso aí era Paris Filmes já. Não, SIC Video. Inclusive, eu tenho a capinha dele da SIC Video aqui que eu postei durante o programa. Então teve o clipe que no final aparece o... é o... Olé. Não cita tira da pesada hoje, não. Não cita tira da pesada, porque você vai humilhar o Chuva Negra falando tira da pesada. Vamos manter o nível por abaixo. Era aquele clipe que passava, por exemplo, na VHS da SIC Video, quando teve o Corra que a Polícia Vem Aí, passava essa musiquinha, a abertura que mostrava os principais vídeos. Informações importantes aqui. E no Chuva Negra tinha. Isso tinha, né? Muito obrigado, bem. Ronaldo, pelo superchat. Obrigado, pessoal que é membro. Obrigado você que tá ouvindo na MP3 e vai entrar no YouTube, dar um like e deixar um comentário. Obrigado a todos vocês. Nem que você escreva só assim, eu só escuto no MP3. Obrigado. Tá ótimo. Não, pode escrever qualquer coisa em todos os vídeos. Coloca um like e coloca ei. Isso. Ei. Agora sim. Primeiro, agora só uma coisinha antes. Na hora do tirando o bode da sala, eu vou ter uma história muito que lembra um pouco a história do Ronaldo Pereira, essa história de VHS. Mas chegaremos lá. O importante aqui antes é a gente, já demos nossos recados, é a gente colocar todo mundo na mesma página que a gente. Porque, acreditem, esse filme é desconhecido. Então a primeira coisa que a gente faz é o título original, se olhando para vamos falar tudo e mais um pouco de Chuva Negra, o filme do ditador, o pequeno ditador aqui, ó, Leandro Valina, ditador. Se não tiver, um disclaimer, se a gente não tiver mais o quadro ditador, é só membro mandando o filme. Porque é enquete, uma enquete sim, uma enquete Mas você é membro, Lê. Você é membro. Cup. Você ganhou um abraço ao Léo, que me deixou como membro. Mas, cara, a gente tem que ter pelo menos esse quadro ditador pra gente conseguir botar um filme que a gente tá vendo. Não é só os membros mandando bala. Então, a primeira coisa que você vai falar sobre Chuva Negra, de 1989 pra galera, é o título original, né? O ditador e o Capitão Óbvio. O Capitão Óbvio? Capitão Óbvio, né? O Gabriel, o Rafael Nascimento.
Black Rain. Boa. Ale. Perfeito, profundo. Agora, só porque a escolha dele foi certinho, Oh, né? it's raining, man. Aleluia. Não conheço essa música. Muito bom, o negócio é o seguinte. Sinopse, Marcelo, pra quem acha que hoje nós vamos fazer um review do clipe do Prince, aquele é Purple Rain. Hoje nós vamos falar de Black Rain, Paradão. Por favor, dê a sinopse de Chuva Negra pro pessoal não confundir com Chuva Dourada ou Chuva Prateada, que o Leandro pode depois no final do programa explicar. Chuva de prata, né, Gal? Chuva de prata. Era nisso mesmo que eu tava pensando, exato. Olha, meu. Então, Paradelo, uma sinopse de Chuva Negra. Não confunda a cor da água, que isso é muito perigoso. Vamos lá. Isso, não confunda as cores. Chuva Negra conta a história de 2 detetives de Nova York que fazem a prisão de um mafioso japonês, né, da Yakuza, e tem que levar o criminoso para o Japão. Chegando lá no Japão, eles cometem um pequeno errinho e o criminoso escapa. E a partir de agora virou questão de honra de prender esse criminoso e, ao mesmo tempo, enfrentar uma guerra de gangues e enfrentar a própria cultura japonesa, que é muito diferente da cultura americana. Quem nunca perdeu a bagagem na viagem de avião? Essas coisas acontecem, Paradelo. Eu já tive bagagem extraviada numa viagem. Eu só vou corrigir essa bagagem trocada. Ela chegou depois, corrigir uma coisinha. Hoje em dia o foda é ter bagagem trocada. Isso que é perigoso, velho. Você falou que fala sobre 2 detetives americanos. Não. Fala sobre um e um detetive japonês. O outro é carne de pescoço ali, morre sem dar spoiler antes da hora. Ele nem tá no filme, e isso é bom pro filme. Mas o detetive que perde... Mas são os 2 detetives que perdem o criminoso. Nós vamos comentar sobre isso, Maurício. Mais pra frente. Agora é o momento mais aguardado do programa. Além, é claro, dos comentários dos membros no final, que todo mundo aguarda, e da revelação do próximo programa. Mas o que a galera quer saber mesmo é o seguinte. A gente gostou ou não do filme? É o quadro que nós chamamos de tirar o bode da sala. E agora é o momento de... Cadê a vinheta, Maurício? Estamos fazendo. Eu vou colocar uma imagem assim, vinheta em produção. Em produção. Agora. Muito bem, hora de tirar o bode da sala. E como eu sei a opinião do Leandro, óbvio, eu queria... Porque eu sou capitão óbvio. Né? O Gabriel e eu queria começar por você, Paradela, se você não se incomodar. Olha, a minha explanação é longa. Ah, que novidade. Você falando muito. Não. Vem história ainda, vem história de cacete. Lembra que ela vem história, então... Não. Deixa vocês 2 primeiro, eu vou por último, vai, porque é longo o negócio. É sério. É sério. Cara, meu cara tá rosteando o programa. Não, eu posso falar primeiro aqui agora, vamos lá, vai. Eu fazia um tempinho que eu não reassisti esse filme. Não começa dando desculpinha, não. Muito tempo atrás. Fazia um tempinho, tá? Eu assistia muito esse filme na Corujão, quando passar de madrugada, tá? Não lembro de ter alugado ele em VHS. Sem querer te interromper, eu tô com um sentimento de construir uma carreira aqui, um feeling de construir uma carreira. Não, calma aí. Pode construir sua carreira, que a minha carreira tá formada aqui, meu rei. Então, cara, eu assistia ele e assim, é um filme que aquele filme gostoso. Você chega da balada à night, né, cansado. Eu e o mal como que era? Choperia Continental. Puta, você falou isso, cara vai falar. Caraca, velho. Coisa de boy, cara. Coisa de boy, né? A gente chegava cansado, aí fazia aquele lanche, falou, pô, cara... Cansado não pelos motivos certos, né? Cansado de tomar toco. Tomar toco. Na toco também. E falou, agora eu vou bater um lanche e ver alguma coisa de madrugada. Aí, Corujão, Sessão Corujão 1, 2, 3, sempre passava esse filme. E, cara, eu comecei a ver lá. E sempre que eu assistia, puta, pra mim é um filme, assim, da noite, assim, pans. E, cara, tá muito bom. Não só a parte policial do filme, que eu gosto muito, curto muito o Andy Garcia, ele tá muito bom nesse filme, ele tá um bom tempo pro papel nesse filme, tanto que é um susto, depois eu vou comentar, né, depois do spoiler, quando acontece isso, toma um susto. Pausa. Agradecer aqui que nós temos um novo membro, Bruno Machado. Seja bem-vindo, Bruno Machado, membro do canal Filmes e Games. Obrigado, Brunão. A partir de agora, o seu nome tá em verde, você sustenta essa bagaça, a gente te ama mais do que antes e, mais importante, manda uma mensagem, pode ser um direct pro Filmes e Games ou acha o Leandro no Facebook. Se você for velho que usa o Facebook, acha o Leandro, manda uma mensagem pra ele.
a gente vai te mandar o link para você entrar no grupo secreto. E já vai pensando no seu filme também. E você já pode pensar num filme pra FG Cup que tá no... A gente já tá. Se eu fosse você, Bruno Machado, eu já virava apoiador já, cara. Pra não dar mas dá 2, velho. 2 filmes, o vendedor, o Lê é foda. Depois você pode até cancelar o bagulho, porque você... Pela foto do Mad Max dele ali no perfil, cara, ele vem com o Mad Max, não, é ele mesmo. Muito bem. Então, mas ele é na pegada. Vamos lá, Lê, então, por favor, continue. Obrigado, Bruno. Eu, assim, gosto muito do filme policial em si. A fotografia, esse bagulho de ser na China, Chinatown, foda pra caralho. Japão, você sabe, né? Japão. É que eu fiquei Chinatown, Japão, né? É legal pra caramba, fotografia muito legal, cara. Cara, é um filme delicioso. Eu falei, cara, vamos ver, será que tá bom? Mantém a mesma coisa, tá excelente, cara. O principal, qual é o nome do cara mesmo, do ator? Esqueci, o Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir. Falta a Melina aqui pra cantar comigo, vocês não entendem nada, segue. Mas ele tá muito bom no filme. Tá? O Andy Garcia tá sensacional, cara. Puro carisma, pura atuação. Tanto que a gente fica... Né? Lágrimas escorrem, né? E até o policialzinho. E até o policial japonês também tá legal, cara. Massa, né? Então, cara, e o vilão também é bacana. E assim, as cenas de tiroteio, cara, as cenas de ação do filme é muito boa, cara. Eu gosto muito. Cenas de tiroteio, a cena final lá. Então você não se arrepende da escolha, continua lá no Não me arrependo. Filme, assim, do Japão, porque o primeiro, assim, de policial que tem a fotografia no Japão, o primeiro que eu mais gosto é aquele do... Sol Nascente. Sol Nascente. Não. Do meu game que eu prestei pra você, Paradela, do game que eu prestei pra você, qual que é o... Não sei qual é o... Não gostei. Fervura Máxima? Fervura Máxima. Não gostei. Tá, esse tá assim, legal. Quase no Fervura Máxima. Mas esse não é Japão, Lê, esse é China. Aquele é China. Caralho. Agora esse que a gente fala assim, Ásia. Filmes da Ásia. Asiáticos, pronto. Boa. Senão vocês vão falar que eu tô sendo... Aí cai no filme da Índia, né? Que problema, tá não, mas é problema. Porque, Bollywood, Paradela. Eu tinha dois amigos, que um é descendente chinês e outro é descendente japonês. E eles mesmo brigavam entre eles. Eu falava, não me chama de chinês. Aí um deles virava e falou assim, entenda uma coisa. O Japão invadiu a China. A China nunca invadiu o Japão. Ainda, aguarde. Sem cortar, mas eu lembrei agora daquele meme da Copa, que tem um cara filmando o jogo do Japão e um chinês assistindo. Ele falou, o japonês torcendo pro Japão. Ele falou, que japonês, caralho, que é a China, filho da puta. Ali o negócio é muito bom esse meme. É igual chamar brasileiro de Argentina e vice-versa. Bom, então é isso. O Lê continua apoiando esse filme. Eu quero dizer o seguinte, antes do Paradela contar a história dele. É o seguinte, gente. Memória afetiva é uma coisa legal, tá? Mexe com Mas você tinha assistido antes? Você tinha assistido antes? Nunca vi esse filme na minha vida. Eu dei conta da choperia continental aí que a gente chegava de madrugada. Eu punha na Globo, não passava. Era uma Globo diferente, adolescente. Provavelmente eu dei sorte. Eu assistia O Velho Mar, Viagem Insólita, umas coisas assim, sabe? As Minas do Rei Salomão. Mas olha, nunca tinha visto esse filme na minha vida, tá? E aí, o Lê viu, tá? Eu entendo, provavelmente garoto, tal, o filme tem um significado pra ele e tudo mais, tempo bom, boas memórias, tal. Hoje, mas o filme em si é um filme normal, ele não é péssimo, mas ele não se destaca em nada assim pra valer, olha, é um filme que merece a minha ditadura. Cara, ele é um filme de policial daqueles anos 80, básico. Ele não chega perto de filmes policiais clássicos dos anos 80. Eu não vou nem falar de Máquina Mortífera, que é outro patamar, tá? Mas assim, 48 horas, um Tira da Pesada, aquele Tocaia com o Emílio Esteves. Ele não tem a pegada de comédia, como o Tira da Pesada. Os anos 80 e 90... Ele é um filme policial, não é policial / comédia, como o Tira da Pesada, assim, os filmes dos anos 80 e 90, a gente tem... Sem correr o risco de errar aqui, eu consigo achar 30 filmes policiais melhores que esse. Assim.
É uma época fértil de filmes policiais. Esse aí me pareceu... Eu acho que você tava esperando que o Andy Garcia o Bode ia tá ter... voltando pra sala, porque você não deixou dar minha opinião, aí a gente você não vai conseguir esperando que o Andy Garcia ia ser o cômico, então por isso que você ficou... Eu queria que o Andy Garcia morresse, Leandro. Então o filme ganhou nota pra mim. Não era pro Andy ser o cômico. Era pra ele criar uma simpatia do público pro ficar chocado. Eu não fui esperando... Ele é um filme policial. Eu não fui esperando comédia. Igual o Stallone com... Você terminou? Quando você terminar eu falo, porque é o meu momento de botar pra fora. Deixa o mal falar, pô. Eu vou pôr pra fora o que eu passei aqui. O filme passou batido na minha vida. Por quê? Porque nem na locadora esse filme se destacava, assim, o pessoal colocava. Nunca! Porra, capinha, porra. Essa capinha aí direto. E Lê, a gente frequentava a mesma locadora. Você entrava na... Mas você é o único de 15 anos, de 13 anos que entrava na cabine do pornô, velho. Sim. É por isso. Você via outras chuvas lá, você via essas chuvas coloridas aqui. Outras cores de chuva. Outras cores de chuva. Você é o único que entrava naquela parte, velho. Se eu puder concluir. Não, peraí, que essa merece os aplausos, vai. Eu consigo citar também uns 100 filmes de chuva prateada da Piraqueta. Mas a questão é a seguinte. É um filme absolutamente normal. Eu acho que você colocou ele apenas como memória afetiva. Respeito, tá? A ditadura é sua, o filme tá aqui, vamos falar dele. Melhor coisa do filme, tá? E aí eu vou dar a razão pro Leandro. A parte que o Andy Garcia tenta ser engraçado, né? Que ele traduzindo os palavrões do cara pros chineses, né? O cara fala, ele bate uma pra mim que eu bato uma pra ele. Ele fala... Vira pro chinesinho, faz assim e tal. Dá uma risadinha. Agora... Mas você foi esperando com outra expectativa, é isso que eu tô falando pra você. Não. Você pensou que ia ser Você pensou que o Andy Garcia ia ser o Ed Murphy, cara? Não, velho. De jeito nenhum. Mas na hora que ele fala, quer me comer, me beija. Aí o Andy Garcia falou... É engraçado. Mas olha só. Aquele cabelinho do Andy Garcia merece ser decapitado. Finalmente nós temos um filme em que eles tiram o cabelo do Andy Garcia. A cabeça sai junto? Sai. Mas eles tiram o cabelo dele. Então, fiquei feliz por isso. Por isso que o filme ganha nota. Olha lá o nosso membro Ellen Ripley, Gustavo Domingos. Membro por 44 meses. Caracas. Hypermember. Mal indica o péssimo A Noite dos Arrepios e critica o excelente Chuva Negra. Lê, você fez bonito. Até agora, o melhor da era ditadura. Ó, Eita, porra! Mano. Gustavo Domingos. Thank you. Isso aí, cara. As pessoas que sabem. Então é isso, cara. Pra mim, esse filme aí, o cara tenta falar igual os caras do Tropa de Elite. O palavreado do cara parece Tropa de Elite gringo, né? Ele falando um monte de putaria. Mas também não chega aos pés de Tropa de Elite, obviamente. Então, pra mim, é um filminho legal. Ali, meiuca. Na meiuca dos filmes policiais anos 80. Aquele filme do Stallone lá, aquele... Uma Coisa da Noite. Uma Coisa da Noite. O mal vai ficar puto, porque não tem uma pegada... É só policial, não tem comédia. Nisso... Eu tô falando aqui que eu não gostei do filme, eu não falei porque eu esperava porque você esperava... Você falou que a parte mais legal é que o Andy Garcia quase vira o Ed Murphy. De novo, você tá achando que tem... Por que eu não gostei do filme? Tem um monte de filme policial que não é comédia melhor que esse. A gente pode fazer uma listinha depois. A gente fica brincando lá no grupo dos membros, falando sobre isso. Só pra falar a respeito da pegada em si... Eu entendo... já fala do seu bode aí, já começa a contar eu entendo o que o Mal tá falando, porque a pegada do filme é diferente, por exemplo, dos filmes policiais que estavam sendo feitos à época. Tipo, Máquina Mortífera, e não é a pegada cômica. Os filmes como Máquina Mortífera, por exemplo, era uma pegada muito mais de ação do que policial. E esse filme é muito mais policial do que de ação. Tá? Então, talvez que cena de ação, talvez seja isso que o Mal tá colocando, entendeu? Não é. Bom, vamos lá, vamos tirar o bode da sala. Vamos começar. Esse filme, eu digo que essa deva ter sido a vez que eu assisti esse filme, a terceira vez, talvez terceira, 5, né? Eu explico por quê. Primeira vez que eu vi esse filme, mais ou menos tipo, um pouco antes até que o Ronaldo Pereira ele colocou dezembro de 90, eu acredito que eu vi em 90. Esse filme é de 89, eu vi esse filme quando saiu na locadora, tá? Você não chegou ele pedindo na locadora aquela pastinha vermelha que não. Eu cheguei, tava lá, olha, chegou um lançamento aí, Chuva Negra. Cortininha, ali.
Você vai pra casa com 3 filmes com capinha e um preto, sem capinha nenhuma, né, galera? Cara. E Chuva Negra, né, é dirigido pelo Ridley Scott, e eu, naquela época eu já tinha visto o Alien e já tinha visto o Blade Runner, que eu adoro esses 2 filmes, né? Eu falei, o cara que fez o Alien, o cara que fez o Blade Runner e tá fazendo um policial. Vamos assistir, né? Expectativa é um perigo, para. Bicho, aí eu botei. Pá! Quando eu assisti. E, cara, eu fiquei muito bodeado quando assisti, porque eu fiquei bem, assim, eu achei um filme bem para baixo, um filme que não me pegou, né? Aí teve o 5, né? Esse filme tava passando no Supercine, eu tava na casa da minha avó, por isso que eu acredito que seja Supercine, porque final de semana, né? E aí passou na Supercine, não tinha o que fazer. Sábado à noite na casa da avó, que programão, hein, Paradela? Fala que tava na macarronada do domingo. Que é mais não, tava na casa da minha avó, eu visitava muito a minha avó. E tava ali, sentada, não tinha muito o que fazer, o filme tava passando ali, eu comecei a ver e puf, paguei. Na metade do filme eu apaguei. Então, esse é o 5. Compreensível. A segunda vez que eu assisti realmente esse filme inteiro foi quando eu comprei o DVD. Que eu falei, você comprou o DVD? Não é a pergunta que eu faria. Por que você comprou o DVD? Então, é que eu ia falar exatamente. Do primeiro você apagou no... Então, aquelas promoções americanas, 3 por 10. Não, porque é o seguinte, eu gosto do Ridley Scott. Os caras põem trilogia Ridley Scott. Aí põe Alien, põe o outro, e põe esse no meio, passa uma fita assim, 3 por 10. Vou comprar todos os filmes do Ridley Scott. A lenda, pum, vem cá. Não sei o que, pum, vem cá. E comprei o Chuva Negra. Eu falei, eu assisti 500 anos atrás. Vai que, né? Hoje assisto. Assisti a segunda vez e isso foi no início dos anos 2000, tá? E achei caído ainda, sabe? Um filminho nota 6, sabe? Mas o tempo passa. O tempo voa. Passa. E a poupança Bamerim? E entre, né? Já se foram 20 anos, vamos botar aí 20 anos. Nesses 20 anos, uma coisa que eu fiz, eu li o mangá do Lobo Solitário, né? Foi um negócio de cultura japonesa. Eu li Vidas Secas. O que tem a ver? Por que você está trazendo isso? Calma, meu filho. Aliás, nós vamos falar do Lobo Solitário também. E eu comecei a ver muitos filmes do cinema japonês, né? Do Kurosawa, do Ozu. Eu acabei vendo vários filmes de samurai que a gente... Eu queria que é do Miike, mas os filmes de samurai que eu vi falam, né, nas locadoras, e eu acho que isso ajudou muito na minha compreensão da pegada. E também eu comecei na mesma época, de 20 anos para cá, eu vi filmes no ar, como o Relíquia Macabra, né? E esse filme, o Chuva Negra, ele é um neo-noir, dirigido pelo Ridley Scott. É o Poderoso Chefão da Yakuza. Não, Poderoso Chefão não. Não é Poderoso Chefão, esquece Poderoso Chefão. Ele é um neo-noir. Né? Ele é tipo aquele filme de detetive. Tem a máfia e o Poderoso Chefão. É Chinatown, Relíquia Macabra, essas coisas, combinado com a ideia dos filmes que tinha de japonês, que tinha o clã, né? E a Yakuza já começou lá naquela época do Japão feudal, né? Então é uma combinação dessas duas coisas, né? E essa última assistida, eu confesso, o filme deu uma melhorada para mim, que olha, gostei dessa última assistida. Esse filme dessa realmente... última para você ver agora o Não, clicou. Eu precisava de uma amadurecida. Exatamente. Esse filme não é para qualquer pessoa. Não é. Uma pessoa que ainda precisa evoluir muito ainda. Ele não chegou naquele estágio, sabe? Então, não, mas eu precisava mudar um pouco, ver outras coisas. Eu vou traduzir tudo isso que o Paradela deu volta para falar, vou traduzir que é o seguinte. O filme não era bom para ele. Aí o Paradela ficou chato e passou a gostar do filme. É isso que aconteceu. Seguindo aqui, filme bom tem o quê? Premiações, então, meu amigo. E esse filme aí tem premiações. Primeiro eu vou falar, claro, das notas nos agregadores. IMDb 6.6 é uma nota boa, tá? Eu diria que é uma nota que cumpre bem o seu papel ali, explica bem o que é o filme. É uma nota que diz exatamente o que você acha do filme. É um filme no IMDb é um filme na meiuca. Na meiuca. Letterboxd 3.2, também na meiuca. 6.4, dá quase a mesma coisa. No Rotten Tomatoes,
caiu um pouco. Os críticos dão 54 e a audiência 55. Então é aquele que passou raspando. Eu lembro que na época que saiu no cinema, os críticos detonaram esse filme. E esse filme tem um problema com a expectativa que me abalou. 3, tá, Lê? Isso é mérito pra você. Primeiro, foi o Lê que escolheu. E eu não aprendo, tá? Conheço o cara há 40 anos e não aprendo. O Lê falou que é bom, eu acredito, tá? Eu fui ver construindo uma carreira... Eu fui ver. Tá, então, não, calma aí. Eu fui feliz. Construindo uma carreira, eu falei que. Eu sei. Eu tô dizendo, você falou que é bom. Esse aqui é o terceiro ou é o segundo meu? Eu não lembro. Teve um outro. É o segundo. Segundo. Você tá melhorando, mas você não tem muito que crescer. Esse é o segundo. Aí, segundo, Ridley Scott. Porra, adoro. Terceiro, Michael Douglas. Caralho. Não tem como ser ruim! Aí eu fui com a expectativa alta. Então, um pouco do meu negócio é a maldita expectativa. A minha expectativa, quando eu vi pela primeira vez, é um filme do Ridley Scott. Né? Então, E aí o filme teve essas notas meia boca mostrando pra mim, assim, que eu tô correto. Tá? Eu tô correto. O filme ali, meio. E aí, mas ele foi indicado ao Oscar. Oscar! Eu não tô falando de Saturn Awards MTV, não. Tô falando de Oscar, meus amigos. Oscar, meus amigos. Melhor som, perdeu. E melhor efeitos sonoros, perdeu. Então, Paradela, que filme tem o som melhor que esse, em 1989, que tirou as O som é a mixagem, certo? É quando você mixa todos os elementos de som. Efeitos, diálogo, trilha sonora. 8 anos editando podcast, eu sei como é isso. Acabou, não faço mais. Mas eu tô explicando para quem não edita o podcast que tá assistindo. Eu não edito podcast, amém. Vamos lá, ele concorreu com Segredo do Abismo, ele concorreu com Nascido em 4 de Julho, ele concorreu com Indiana Jones e a Última Cruzada. Todos eles perderam para Tempo de Glória, que é um filme de guerra, né? Então você faz... É com o Denzel Washington, o Morgan Freeman, que é o da Guerra Civil, é bem legal. E é um filme de guerra, né? Então a mixagem... Pipoco. Ela é bem utilizada nisso, né? Então qualquer um que ganhasse aqui, eu acho que dos 5, o piorzinho seria o Chuva Negra, entendeu? Tranquilo. Então é isso, cara. A única indicação dele foi para prêmio de som. Tá? Não, aí a segunda foi para efeitos de som. Aí ele concorreu com Máquina Mortífera 2. Já foi o Videocast o 2? Já. E ambos, né, Chuva Negra e Máquina Mortífera, perderam para Indiana Jones e a Última Cruzada. Né, que aí são os efeitos. Entendeu? Realmente. Mas esse filme fez grana, né, Paradela? Esse filme fez grana, muita grana, Paradela. Mostra pra mim quanta grana esse filme fez, por favor. Quanta grana Chuva Negra fez, meus amigos. É um filme de 1900... Caímos. Não, minha página aqui não estava abrindo, mas ok. Um filme de 1989 com um orçamento de 30 milhões de dólares. Que era o maior da história até então. Esse filme, em 1989, ele bateu o recorde. O filme mais caro de todos os tempos foi esse. Pra vocês terem uma ideia. É difícil, porque o filme seguinte, no ano seguinte... Era com todos esses que o... Paradela, eu não tô chutando, eu tô dando minha informação. Concorreu ao Oscar, né? Sim, eu lembro que eu li essa matéria, eu quero... É o filme mais caro de todos os tempos, em 89. Em 89 era o filme mais caro. Eu lembro que eu li isso daí. Depois ele foi muito superado, né? Claro. O Exterminador 2 em 3 vezes mais, no 2 anos seguintes. No ano seguinte, o Vingador do Futuro, que virou o filme mais caro em 1990, era um orçamento de 65, quer dizer, mais que o dobro. Né? Mas vamos lá. Foi mais caro que Indiana Jones? Esse aqui foi mais caro, o Chuva mais caro que o Indiana Jones? Sim, o Indiana Jones, a ideia central de fazer o Indiana Jones era fazer os filmes de forma barata, Lê. Entendeu? Tem muita coisa de trucagem no Indiana Jones que tem muita coisa de TV. O Verhoeven foi chamado para esse filme, ele ficou na dúvida. Falou, não, vou fazer Vingador do Futuro. Aí, ó. E o que acontece é, esse filme custou 30 milhões e no mundo inteiro esse filme arrecadou 133, quase 134 milhões, quer dizer, 4 vezes e meio o valor, então... Tá pago, deu certo. Tá pago. Tá ótimo. Cumpriu o seu projeto.
Se fosse hoje, teria sequência, ou ainda teria uma série das aventuras do detetive Nick em Nova York. Não, seria hoje. Japonês, de vez em quando. Hoje você faria uma série estendendo o plot do filme por não sei quantos episódios, entendeu? Também. Tipo, 8 é que hoje esse negócio de dinheiro falsificado não cola mais. Ninguém mais faz dinheiro hoje em dia, ó, hoje é tudo digital. Ninguém hoje é Bitcoin. Imprimir dinheiro, né? Não precisa disso. Muito bem, meus amigos. Então vamos falar de quem fez essa bagaça desse filme, tá? Por quê? A gente vai falar de nomes de peso aqui, tá? E não é pouco peso, é muito peso, tá? Começando, é claro, pelo diretor, Ridley Scott. Tem aí uma foto dele na época, uma foto dele hoje, com absolutamente a mesma cara, 40 anos depois. Esse cara sempre foi velho. Mas a carreira dele é espetacular, né? É o melhor dos irmãos Scott, né? É o melhor dos irmãos, né? Eu acho o seguinte... Lembrando que o irmão dele é o Tony. Antoninho Scott. A minha observação sobre o Ridley Scott é a seguinte. Quando o Ridley Scott acerta, ele faz um filme infinitamente superior ao melhor filme do Tony Scott, ok? Qual o melhor filme do Tony Scott? Do Tony Scott, pra mim, talvez seja o Amor a Queima-Roupa. Tá, né? E ele acertou nesse filme. Então você tá falando que Chuva Negra é melhor do que... Não. Quando ele realmente acerta. Quando ele então faz você tá admitindo que ele não acertou nesse filme aqui. Não, é um filme que eu achei bom. Não acho um filme... tipo o melhor filme do Ridley Scott? Claro que não, né? O cara que tem no Alien, Blade Runner, Gladiador, entendeu? Aí a coisa muda de figura. Então, assim, tá vendo? Alien, Blade Runner, Gladiador. É muito melhor que os filmes do Tony Scott. Mas o Ridley tem uma coisa. Ele é um cara muito irregular. Então você tem um Alien. Por outro lado, você tem uma lenda, né? Você tem o Blade Runner. Por outro lado, você tem aquele Tormenta com o Jeff Bridges. Quem somos nós para falar da regularidade do cara? O FGCast tem a Vingança dos Nerds e Exterminador do Futuro 2. Então a gente tá... Mas esse é o lance. O Tony Scott não tem filme ruim, cara. Ele não é uma gangorra. Todos os filmes dele são bons pra cima. Olha, entendeu? Ele é um cara muito regular. Ele não é maravilhoso, mas ele é bem regular. Você vai assistir o filme do Tony Scott, você vai sair satisfeito com o que você viu. Do Ridley Scott, então você citou 3 filmes dele que já foram FGCast. Que outros filmes do Ridley Scott você recomenda? Não precisa passar a carreira inteira para dela, gente. Não. Os filmes que você vamos lá. Famosos. Ridley Scott. Foi indicado ao Oscar como diretor pelo Thelma e Louise. Tá? Muito bom, Thelma e Louise, hein? Esse foi indicado como diretor pelo Gladiador, que já foi FGCast. Muito bom. Foi indicado como diretor pelo Falcão Negro em Perigo. Nunca vi. E foi indicado ao Oscar como produtor, porque ele produziu e dirigiu Perdido em Marte, que já tem videoanálise, tá? Além disso, ele fez o Alien e fez o Blade Runner, que já foram FGCasts. Se eu tiver que indicar um filme do Ridley Scott, eu vou indicar só um pra gente não ficar... Porque a gente já fez várias vezes o Ridley Scott aqui, então é chovendo molhado. Sim. Vou indicar um filme dele, além desses, Cruzada. Não, Paradela. Eu adoro, cara. Não vi, não gostei, Cruzada. Não vi, não gostei. Em especial a versão do diretor de 4 horas e meia. Obrigado. Maravilhoso. Isso mesmo. Em breve no FGCast. Então, temos a ditadura aí. Então, meus amigos, esse foi o Ridley Scott que tá vivo, tá bem e tá trabalhando. E ele vai fazer um filme sobre Napoleão que vai sair. No final do ano vai estrear Napoleão. Com os dois grandes... O Joaquim Fênix. Os 2 grandes lançamentos para o final do ano é o do Scorsese, o Killers of the Flower Moon, e o Napoleão do Ridley Scott. E o pessoal da Sony, né, que é uma coprodução da Sony com a Apple. O pessoal da Sony falou, lembrem-se, o Ridley Scott até hoje não tem um Oscar de diretor. Não, mas esse aí vai ficar... O filme do Scorsese vai ser melhor que esse, mas 2 filmaços pela frente. Estou com a expectativa alta. Vocês têm algum filme? Não, só você tá com colinha para dela. Eu não tô com a filmografia do tá bom então. Pensei que vocês iam falar do Prometheus, alguma coisa assim. Eu quero falar de Michael Douglas. Nunca mais eu vou dormir. Comigo, chat. Nunca mais eu vou dormir. Nunca mais. Bom, mas o negócio é o seguinte. Tem uma foto dele na época do filme e uma foto hoje. Meu amigo. Foto recente dele.
Eu não sei. Né? Cara, e nessa foto ele tá detonado. Na foto completa ele tá teve câncer, né, cara? Ele teve câncer. Vida sofrida. Câncer na boca de tanto chupar manga, né? Eu tô sabendo. Não é fácil. Primeiro, ele tem uma certa idade já. O cara tá com 90 anos, quer que esteja bem, porra. E ele teve câncer. Então é algo que... Eu devia ter posto a foto inteira dele com a esposa do lado, com a Catherine Zeta-Jones. Aí vocês vão ver que uma aberração a diferença é gritante. Mas ele é mais velho que ela também, pô. Com certeza. Nossa, ele tá ficando que nem o pai dele, cara, quando ficou desse jeito. Bom, mas assim... O pai dele viveu mais de 100 anos, né? Tem isso. Pode ir longe. É um puta de um ator, tem meu respeito total. Adoro esse cara, tá? Muita gente pede ele no Queda de Braço contra o Harrison Ford, tá? Porque eles fazem aquela associação óbvia do Tudo por uma Esmeralda, que é uma cópia do Indiana Jones. Um rip-off do Indiana. Eu já vou dizer pra vocês, não é o próximo FGCast, o próximo Queda de Braço. O Queda de Braço já está escolhido e os membros já estão votando na nota dos filmes. Mas quem sabe um dia ele aparece aqui. Quem sabe, né? Mas para dela, ele já esteve aqui no FGCast em Instinto Selvagem, que é um dos programas mais elogiados da história deste canal. Quem não ouviu ainda? Não apenas esse, tá? FGCast 69, com eu, Leandro Paradella e Dr. Lucas, falando tudo. E aquele dia a gente falou tudo. Foi apenas coincidência ser 69, tá? Foi coincidência total. Então por acaso. Isso. Mas vamos lá, vai. Vamos falar rapidinho do Michael Douglas, que ele já teve aqui em outros FGCasts. O FGCast 69 é o FGCast mais pesado que você pode ouvir, porque o 18 você não pode ouvir mais. Que ele sumiu do mapa, o FGCast 18. Mas vamos lá, o Michael Douglas, ele já teve aqui mais ou menos, uns 3 anos atrás, vai. E eu já fiz a capivara dele. Então, acho que até pra gente andar mais rápido, né? Nossa. Vamos lá. Michael Douglas, vencedor do Oscar como produtor pelo Um Estranho no Ninho. Foi ele que produziu Um Estranho no Ninho. E vencedor do Oscar como ator pelo Wall Street, né? Poder e Cobiça. 2 anos antes do Chuva Negra, ele ganhou o Oscar, tá? E já esteve nos FGCasts, como o Mal falou, Instinto Selvagem e Um Dia de Fúria, meu cara. Excelente filme. Por favor, leiam aí o comentário do PHTV. Eu vou ler o comentário novo, mês só. Eu não vou ler esse comentário, porque é absurdo. É absurdo. O menino eu vou ler novo, o comentário, tá ler o comentário dele. Menino novo. Ele que no grupo fala que eu sou... Ele também fala que eu sou o Capitão Óbvio em inglês. Óbvio. Vai. O Douglas, de óculos escuro, jaqueta e em cima da moto, lembra muito Schwarzenegger no Primeiro Exterminador por conta do mesmo figurino. Eu pensei que você ia falar que lembra o Stallone também e o Cobra, né? Só que, cara, Bad Boy naquela época... Os Bad Boy naquela época era jaqueta e óculos escuro, cara. Então, tem uma porrada de filme. Mas ele tá bem, viu, cara? Ele tá Bad Boy. Obrigado por ser novo membro aqui do canal. Seja bem-vindo. Espero que você goste do conteúdo do canal, tá? Depois manda eu sou Capitão Óbvio, sou Capitão Óbvio. Manda seu nome aí pro Leandro aí, pra ele te pôr no grupo dos membros, mas seu comentário nada a ver, seu comentário. Nada a ver, mas... tamo junto. A gente tava falando do Michael Douglas, ele também esteve uma participaçãozinha minúscula, pequena, na videoanálise, né, o Vingadores Ultimato, né, que ele aparece ali numa ceninha ali no Ultimato, em 2, na verdade. Porque ele é o pai do Homem-Formiga, né? Não, e eles vão pro passado, lembra? Que aparece ele rejuvenescido, com a carinha da época da série de TV dele, do Streets of San Francisco. Eu não quero falar o melhor filme da carreira dele, mas o pior filme da carreira dele se chama Homem-Formiga Quantum Mania. É o pior filme da carreira do Michael Cara, eu já vi coisa muito pior com ele. Eu já vi coisas muito piores. Muito piores com ele. Então vamos lá, melhor filme da carreira do Michael Douglas, Instinto Selvagem? Mal, fala você primeiro. Instinto Selvagem, eu amo aquele filme. Não. Policial, ele é policial. Policial não Além é comédia. Além do FGCast, você não tem outro? Dia de Fúria tá muito bom. Eu gosto da Joia do Nilo. Que não tô aberto o bagulho. Eu gosto da Joia do Nilo. Eu gosto de Tudo por uma Esmeralda. Eu tenho memórias boas da Joia do Nilo. Se eu abrir aqui vai travar, Eu acho que o Joia do Nilo talvez não tenha envelhecido bem, mas eu tenho memórias boas da Joia do Nilo. Eu não tem nada, né? Não, se eu abrir aqui vai travar, cara. Tá, ok. Eu vou falar então já que o Mal colocou o Tudo por uma Esmeralda, eu vou colocar um filme que eu acho muito legal com ele, chamado Garotos Incríveis, cara, que ele faz um escritora já né, que
teve um passado de glória, mas hoje não produz nada, bloqueio criativo, fica dando aula, fuma maconha, virou meio que o Dude, sabe, do Jeff Bridges. E aí ele, bom filme, só que aí ele encontra um aluno que promete ser aquilo que ele nunca foi. O aluno dele é o Tobey Maguire, tá? Bom filme, cara. Bem legal. Tobey Maguire é o Tom Cruise no filme. Ah, não, aquele é o agente dele, né, o agente literário, é o Robert Downey Jr. Bom, Michael Douglas vai voltar ao FGCast em breve, aguardem, porque ele ainda tem coisa nessa carreira. E principalmente a gente vai falar de Tudo por um Esmeralda aqui, que eu gosto muito. Sim. Eu acho que é a próxima aparição dele aqui, sem querer dar spoiler, tá? Agora, o Homem-Formiga Novo é uma vergonha, uma mancha na carreira desse grande ator. Eu quero dizer. Dele e dela, da mulher lá, é a Michelle Pfeiffer, né? É a Michelle Pfeiffer, meu Deus. Bom, deixa eu falar aqui de Andy Garcia, mas já que a gente tem que passar por isso, tá? Antes, deixa eu ler aqui um superchat do nosso novo membro, o PHTV. Michael Douglas versus Harrison Ford. Apoio. Pior filme dele, A Sombra e a Escuridão. Não, A Sombra e a Escuridão é muito melhor que Quantum Mania. Muito melhor que Quantum Mania. Esse filme tá no nível do Quantum Mania, cara. É um filme, ok, beleza. Nada mais, também não é um filme horroroso. Ele fez coisas horrorosas. Eu já assisti coisas horrorosas. Principalmente por culpa dos nossos queridos membros que pediram para eu fazer um top 10 do Michael Douglas, que eu fiz. E eu assisti o que eu achava assim de importante, que faltava. E, mano... Gente, então seja membro para você poder judiar do Paradela, tá? Isso. Os membros falam para ele, escolhem atores para ele fazer top e o Paradela vai atrás. Mas tem alguns que eu olho e falar, vocês estão brincando com isso, né? Mas tá bom. Andy Garcia, tá? Assim, é bom ator? É bom ator. É um bom ator. Não é maravilhoso. Não, tá? Agora, carisma, como o Leandro falou que ele tem. Cara, não. Mal, desculpa. Ele tem um puta de um carisma. Isso você não tem como negar. Em alguns momentos, sim. Não sempre, mas em alguns momentos, sim. Você pode ter um filmezinho dele, alguma coisa assim, não curtiu o cabelinho. Você não curtiu o cabelinho. Mas ele tem um carisma. Eu odeio o cabelo desse cara. Odeio! Que é parecido com o meu. Tá? Eu sempre tive pega rapaz. Hoje sim. Mas o Andy Garcia sempre... Naquela época ele tava aqueles filmes de... Como que falavam? Era o... tipo, falando do Brad Pitt no início, como que é o... Comédia romântica. Não, ele é o garotinho bonitinho. Quando é mulher, ela fala as namoradinhas da América, né? Galã. É o galã. Então ele fez um filme de galã, não sei o quê. E depois ele começou a entrar na pegada de filmes de máfia. Entendeu? Onde ele participou de bastante filmes, assim. Eu gosto muito. Ele tem um puta de um carisma, cara. Deixa eu ler aqui o comentário do Leonardo Barbosa Martins. Esse sim membro há bastante tempo. Indico Atração Fatal com Michael Douglas. Filmaço também. O Paradela viu ano passado pela primeira vez, né, Paradela? Eu acho um filme bom. Glenn Close, na pia da cozinha. Uma loucura aquele filme. Aquele que eu dei muro da aposta aquele é uma merda, cara. O assédio... Vocês falam do Quantum Mania? Assédio sexual é uma bosta. É com ele também, né? Ficção científica. Com o Michael Douglas. É ficção científica. Muito bem, mas vamos falar do Andy Garcia, tá? Eu tenho um problema com ele, porque eu assisti um filme com ele quando eu era pequeno e falei, porra, não gosto do cabelo desse cara. Aí eu fui pro próximo. Ele tava com o mesmo cabelo. Aí eu vou ver outro. Ele tá com o mesmo cabelo. Eu vou pro outro. Qualquer um. Você pode pegar qualquer um. O cabelo dele é com gel. Mas o Michael Douglas até hoje tá com esse mesmo cabelo. Não tô entendendo, cara. Não. Eu tenho um problema com essa peruca. Esse gambá morto, fedido, que o Andy Garcia enfiou na cabeça. Eu odeio! E aí ele vai andar de moto nesse filme. Ele vai de moto sem capacete e o cabelo continua igual na merda da moto. Puto porque o Mal com 40 anos tem que usar boné. Boné todo programa. O laque do cinema é uma... Mas eu dou os parabéns. Eu fico feliz. Eu botei uma foto recente do Andy Garcia. Ele é um cara que continua com a programação. Ele mantém o plano. O cabelo acabou, mas ele continua penteando para trás. Fica com essa testa de Robocop fantástica. Você vê que a separação ele existe. Ele divide no meio. Ele tem dois fios no meio. Ele penteia um pro lado e pro outro. Ele mantém o mesmo movimento. Ele acorda de manhã, passa o gel e mantém o plano. Nada vai alterar. Nem mesmo a calvície. O meu penteado é a lá Andy Garcia. Eu odeio o cabelo desse cara. Eu tenho alguns problemas. E vai ter mais filme, mais FGCast com o Andy Garcia aqui.
Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa, a atuação da Andy Garcia. Mas eu tenho um ódio gratuito e intenso ao cabelo dele. Todo mundo tem direito de ter um ódio racional. Eu tenho um ódio racional. Hoje em dia você não pelo cabelo do Andy Garcia. Vamos lá. O Leonardo Barbosa Martins deu outro superchat falando, olha, o Mal tem birra com o cabelo do Ed e não falou nada do cabelo ridículo do Mark Wahlberg nos Infiltrados. Ô, Léo, a questão é a seguinte. Ali era um cabelo em um filme. Exato. Esse porra, você pode pegar qualquer... Ele nasceu com o cabelo partido no meio e gel, esse filho da puta. É a mesma coisa. Eu falei, o Michael cabelo, Douglas, ele tem o mesmo cabelo com o mesmo manto até hoje. Nessa foto que você botou agora. Não, também. Não tem mais não, viu? Lê, a gente fez um filme, Um Dia de Fúria, que ele tá com o cabelo de ré pintado na ré. O exterminador. E as pessoas variam o cabelo. Só esse filho da puta que não muda o cabelo. Deixa o cara com o cabelo dele. Vamos lá que eu quero tirar essa foto aqui que tá me irritando. Quem que você quer falar dele aí, Paradela? Vamos lá. Bom, ator indicado ao Oscar, tá? Vamos começar por aí. Indicado como ator coadjuvante por O Poderoso Chefão 3. Sim, excelente, ele tá lá. Excelente filme. Ele é o Vincent Mancini. Se tivesse de boné, ele ganhava o Oscar. Vincent Corleone. E já esteve aqui em FGCast, porque ele estava em Os Intocáveis. Filmaço. Os Intocáveis foi... Não digo que foi o primeiro filme dele, mas foi ali que ele apareceu para Hollywood, né? Sim. Depois ele fez o Chuva Negra, fez filmes como Justiça Cega, com Nossa Senhora, esse filme é o combo do ódio do mal. É ele e o Richard Gere. Põe a Julia Roberts junto que você vai ver o quebrar a TV. E o Keanu Reeves, né? E o Keanu Reeves. Não tem o Keanu Reeves aí. Eu vou fazer que nem o Capital Inicial quando vê o Francisco Cuoco na TV. É um tiro na TV. Aí ele fez o Poderoso Chefão 3, ele fez Voltar a Morrer com o Robin Williams, fez Herói por Acidente com o Dustin Hoffman. Eu já falei do Voltar a Morrer. Que eu trabalhei no tem aquela sua historinha, né? Essa história. Jennifer 8 com a Uma Thurman. Aí um filme que o Lê gosta muito, Quando um Homem Ama uma Mulher. Adoro esse filme. Mas quase que eu ponho ele, cara, no lugar aqui, quase. Olha só, olha o Lê. É bom, hein? Daqui a 15 edições tem outra ditadura. O Lê é bom, né, Paradela? É bom, né? O Lê é um connoisseur de Andy Garcia, né? Ó. Lá ele tá com a bolinha de tênis na rua. Aí ele faz... também vai mais um combo de gente que eu mal odeio. Aí ele faz o 11 Homens e um Segredo. 1, 2, 3, né? E no 1 e no 2. Quem odeia no 1 e no 2 tá Julia Roberts, ué. Tá, não. Ele passou batido. É outro combo. Isso não é significante. Aí ele faz o Pantera Cor-de-Rosa 2. Tá no Rio 2. Está em As Caça-Fantasmas. Bom filme. Perfeito. Eu vi uma cena da gravação do... Vai ter um novo Caça-Fantasmas, né? Vai estrear no final do ano. Um novo sequência do Mais Além. Tá em Passageiros com o Chris Pratt e a... Excelente filme. Tem saindo do cinema, eu e o Lê saímos do cinema felizes. Passageiros? Que eles estão no espaço lá. Só os dois presos numa nave espacial. Nem lembro onde que o Andy tá, cara. Eu sei, não. Ele deve ter em qualquer ponta. Mas eu sei que o cabelo dele, eu sei como tava. Vamos lá. Ele tava naquele Geostorm lá, Tempestade, Planeta em Fúria. Esse a gente sabe a hora de fugir, né? Ninguém viu isso. Né? Estava na sequência de Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo. E finalizando, estava em A Mula, com o Clint Eastwood, né? Um filme do Clint Eastwood. Sim. Muito bem. Então é isso. Ed Garcia vai demorar para voltar aqui enquanto eu puder vetar esse cabelinho. 11 Homens, um Segredo, Chefão 3. Tem muito filme bom, tem muito filme bom. É difícil vetar coisa assim, né? Quero falar do nosso querido Ken Takakura. Ken Takakura morreu. Cara, pause. É muito bizarro, cara, porque os principais atores assim que fizeram os personagens mais importantes do filme, todos eles morreram assim. Mas você sabe como o Ken Takakura morreu, né? Calma, morreu o quê? Do Ken foi triste. Morreu. Foi bem triste. Ele estava no hospital e aí eles tinham a cura, mas eles não sabiam quem estava com a cura. Ele falou, quem tá com a cura? Aí não acharam o cara. Ele morreu em 2014 de linfoma, mano. Pô, foi... Ai, cacete.
Foi boa, a piada foi boa. Ele é um ídolo no Japão. Ele era um ídolo tão grande no Japão que na época que escolheram ele foi pra fazer grana. Mas ele morreu velhinho já, né? 2014. 83 anos, 83 anos. No Japão os caras até 100, né, bicho? Ali é um linfoma, né? E o Ken Takakura é assim, ele se notabilizou porque no Japão ele fez muito filme onde ele era o vilão, né? E nesse filme ele faz o policial que é um herói, né? Ele faz o mocinho ali. Dentre os filmes, eu selecionei só alguns para a gente não ficar em 500 anos, né? Eu peguei aqueles que tiveram distribuição no Brasil, porque a carreira dele é uma cacetada de filme, né? Ele estava na série Miyamoto Musashi. Ele fez o 3, o 4 e o 5. O 3 é o Nascimento do Estilo. Só os filmes que a gente conhece, você tá citando, né? Tá. Que teve distribuição no Brasil, tá? O 4 é o Contra Todos no Templo Ichijoji e o 5º Duelo ao Alvorecer. Aí ele participa de filmes americanos, né? Como Operação Yakuza, um filme do Sidney Pollack. E aí ele tá num filme chamado O Trem Bala. O Trem Bala. Esse do Brad Pitt? Não, ele morreu. Não é. Olha a premissa do filme O Trem Bala. Criminosos plantam uma bomba em um trem que irá explodir se diminuir a velocidade. Você já viu isso em algum lugar? Nunca, mas é uma boa ideia, hein? Boa ideia, hein? Alguém devia fazer isso. Que é isso aí? Nos anos 70, Lê. Alguém devia fazer um filme Alguém chupinhou de alguém, eu não quero falar quem foi, né? Mas ele era tão foda na época, que ele fala o seguinte, que eles não conseguiam gravar porque o público invadia as filmagens para tirar foto, para pegar autógrafo desse cara. Ele era um deus no Japão, tá? Ele era assim um Francisco Cuoco do Japão, o namoradinho da ilha, não é namoradinho da América, namoradinho da ilha. Ele era um cara, assim, cultuado. Ele ainda fez alguns filmes fora, como do Japão, como Antártica, né? Que tem uma trilha do Vangelis. Inclusive, meu pai tinha um bolachão desse filme. Um Peixe Fora d'Água, com o Tom Selleck jogando beisebol, Mr. Baseball. Uma das versões do 47 Ronins, né? E o último filme dele que ele fez com... O último filme que ele fez, que é o Zhang Yimou, que dirigiu, um diretor chinês, é Um Longo Caminho, que ele faz um pai japonês que vai na China. Eu botei só uma foto dele aqui, obviamente, porque ele não tá... Ele tá morto, mas é cadáver, mas tem uma foto dele com aquela cara que ele faz no filme inteiro, aquela cara de quem diz assim, lá vem os americanos idiota fazer merda na minha área, né? Ai, cara. É uma cara assim de... Ai, puta, lá vamos nós de novo. Quem que chamou esses caras? Muito bom, então esse é o Ken Takakura. Não sabiam quem estava com a cura. Agora sim, a nossa querida Kate Capshaw. Kate Capshaw, a loira gata, a loira chata do Indiana Jones 2. Tá? Ela é famosa por isso. Você passa o filme inteiro falando com essa mulher. Ela é a loira insuportável que fica pondo perfume na cabeça do elefante e reclamando da vida no Indiana Jones. E ela também é a esposa do Steven Spielberg. Eu botei aqui uma foto dela com o marido dela. Então ela tá bem. Dá pra ver que ela pode ter carregado um pouco nas maquiagens? Pode. Né? Você põe assim, complicado. Você põe ela do lado da outra lá. Como é que é o nome da menina? Do Cidade dos Anjos? Como é que é o nome da gatinha? A Meg Ryan. Você põe ela e a Meg Ryan do lado da outra hoje. Você não sabe. Olha que eu acho que ela até bate a Meg Ryan, porque o que a Meg Ryan fez com a cara dela de plástica, meu. As duas estão irreconhecíveis, cara. Eu custei acreditar que era ela nessa. Hora de 70 anos. 70 anos. Muito bem, para dela. Além do Índia, eu nunca mais vi essa mulher em lugar nenhum, né? Ela fez o Templo da Perdição, que foi a FGCast, é o filme mais conhecido onde ela esteve, né? Óbvio. Claro. Além disso, fez A Melhor Defesa é o Ataque, com o Dudley Moore e o Ed Murphy, que é um filme bem fraquinho. Morte nos Sonhos, com acho que o Dennis Quaid. Os Donos do Poder, com o Denzel Washington, um filme do Sidney Lumet. Space Camp, Aventura no Espaço, com o ainda jovenzinho Joaquin Phoenix, que é uma classe de alunos que vão visitar uma nave, um ônibus espacial. Só que por um engano eles são mandados para o espaço, eles têm que... Ele não era Joaquim ainda na época, né? Ele devia ter um nome mais hippie, né? Leaf Phoenix. Era Folha Fênix. O Folha Fênix. Isso. E aí depois ela ainda teve num filme com o Sean Connery e o Lawrence Fishburne, que é o Justa Causa.
E os 2 últimos filmes, assim, de um certo reconhecimento, o Coxa de Retalhos com a Winona Ryder e A Carta Anônima. Então, mas aí você vê a carreira dela e você pensa assim, porra, a mulher casou com Spielberg, tá? E você vê pessoas como, no último FGCast mesmo, a gente falou da Jojovic, tá? Que ela faz o quê? Ela casa com o diretor e ela vira automaticamente estrela de todos os filmes do cara. A mulher casou com o Steven Spielberg e dá pra ver que ele não fez aquela de ficar encaixando ela em todos os filmes. Lá no final dos anos 80, início dos 90. Mas aqui, na época do tempo da petição ali, no trailer ali, vai rolando. Ele tava se divorciando, DNI, foi mais pro final dos anos 80, né? Mas, enfim. Mas o que acontece... Você sabe que artistas não esperam divorciar para pegar o próximo, mas assim, ela virou meio que o braço direito em si do Spielberg, né? Ela segurou o Rojão quando ele tinha que montar um estúdio, como é o caso do DreamWorks. Ela cuidou muito dos filhos, né? Sim. É isso que eu tô falando. Ela não usou o fato de ser casada com o Spielberg pra virar... Pra pegar papel. Em todos os filmes que a gente viu na vida, ela podia estar, se ela quiser. A bem da verdade, tanto o Coxa de Retalhos quanto o Carta Anônima são produções da DreamWorks, né? Da época que o Spielberg era o dono do estúdio. Mas não é a mesma coisa. Não. E mais, ela meio que foi... Ela é a pessoa que trouxe o Spielberg de volta pra fé judaica. Ela não era judia, ela se converteu e trouxe o Spielberg de volta para suas raízes. Foi só depois que o Spielberg fala, só depois que eu fiquei com a Kate Capshaw, que eu voltei para a fé judaica, que eu adquiri experiência para fazer o Lista de Schindler. Tá? Quem nunca foi na igreja por causa de uma menininha que chamou? Mas o negócio é o seguinte, Jack Chan ia ser o Sato no filme. Tava tudo certo, ele falou assim, eu não aceito ser vilão, me recuso a fazer papel de vilão. Ele saiu. E tem outra coisa que ele utilizou a desculpa do eu não quero ser vilão, né? É um filme passado no Japão. City Hunter. Ele é um filme passado no Japão. Ele é chinês, né? Hong Kong, né, Paradela? Hong Kong. Hong Kong, né? Paradela, não vamos emitir opiniões aqui se Hong Kong é China ou não, porque pode dar problema pro nosso canal. Mas ele hoje é muito alinhado com o pessoal da China, mas o lance não é esse. O lance é o seguinte, você tem muitos atores... Claro que ele é alinhado. Onde você vai encher cinema? Na China ou em Hong Kong? Não, e outra coisa, você tem muitos atores que você vê, ele é japonês, mas acaba fazendo um papel de chinês ou de coreano. Mas geralmente são atores que precisam do trabalho. O Jack Chan, já naquela época... Ele não precisava, né? Ele falou, 2 coisas que eu nunca vou fazer, vilão e japonês. Eu não preciso fazer esse tipo de papel. Ele já tinha uma carreira estabelecida e de muito sucesso na China, entendeu? Sim. Muito bem, Paradela, eu não vou falar de mais ninguém nesse filme aqui, porque pra mim o resto, ninguém é importante. Tem sim. Então me prove errado. Vamos lá, vamos falar do Yasuko Matsuda, que é o que fez o papel do Sato. Que é o vilão do filme, né? A gente tem que falar pelo menos do vilão. O que corta o dedinho. Isso. Só que o Sato, cara, tem uma história, né? O Yusaku Matsuda, ele tem uma história muito triste, cara. Porque o Matsuda... Inclusive, eles iam fazer uma cena comendo aquele dedinho, né? Só que tava muito maçuda. O Matsuda, ele era que o Takakura, ele era o vilão e ainda assim todo mundo, o cara era um ídolo. Ele sempre fez papel de herói. Ele era um cara novo, tá? Ele era um cara... Você vê aí no filme. Ele nasceu em 49, ele estava com 40 anos ali. Ele morreu em 1989. No mesmo ano? No mesmo ano. Em 88... Do filme? Do filme, calma. Em 88, um ano antes, ele foi diagnosticado com câncer de bexiga. Um pouquinho antes de começarem as filmagens. O vilão, você está falando, que cortou o dedinho? Isso. Porque... Filmagens em Hollywood, geralmente você filma um ano antes, depois você leva para pós, e aí o estúdio define quando estreia, enfim. Então, em 88, ele ia começar a filmar o Chuva Negra, descobriu que estava com câncer. Ele recusou a fazer quimioterapia, porque ele falou, isso vai afetar minha habilidade de atuar no filme. Onde era o câncer? Bexiga? Bexiga. Mas químio, né? Deixa ser tudo. Não, mas tem que saber o estágio, tudo, porque às vezes o cara já tá com a sentença de morte na mão, né, cara? Ele só vai prolongar. A esposa dele disse que ele já teve uma época que ele teve uma infecção na orelha, e tipo, ele precisou de cirurgia para prevenir a surdez. Então ele tinha uma história de que assim, ele pegava e falava, não é nada, não, né? Ele deveria ter aprendido, né, com a infecção, mas enfim.
Então eu fiz piada com 2 atores e os 2 estão mortos, é isso. Né? Isso. Bom, Deus tá vendo isso. E durante as filmagens, ele tava mijando sangue, cara. Quem nunca? Caralho, velho. Quem nunca? Quando as filmagens terminaram, em março de 89, o câncer dele já tinha se espalhado para a espinha e para os pulmões. Então já não tinha como operar. Então, em 7 de outubro, ele foi para o hospital. Um mês depois, em 6 de novembro... Ou seja, o cara poderia ter se salvado e começasse a fazer a quimioterapia. Faz uma quimio, poderia ter dado algum... prorrogado, mas é isso. Então, o filme mais famoso dele, assim, que chegou no Brasil, fora o Chuva Negra, chama-se Jogos Familiares, tá? Então, com esse clima bom que o Paradela trouxe para o nosso cast hoje... Não, calma, tem mais gente que morreu. Punk, hein? O Sugai, que é o chefão da máfia. É claro que ele morreu. Esse aí tinha 112 quando gravou. Sim, mas ele morreu 3 anos depois do filme. Ele morreu de insuficiência cardíaca. Mas ele estava em alguns filmes que eu citei até naquelas nossas locadoras, como O Conto de Zatoichi Continua. Filme que você citou, mas que não precisava ter citado. O Conto de Zatoichi Continua é muito bom. E Crônicas do Shinsegumi. Mas a coisa mais importante que a gente fala aqui do Tomisaburo Wakayama, né, que fez o Sugai, é que ele é o Itogami. Ele é o cara que fez as versões para cinema do Lobo Solitário. Ele fez os 6 filmes do Lobo Solitário, tá? Então ele virou sabe o que é. O velho é um ícone. O velho era um ícone. Tá? É nicho, é coisa de nicho, Paradela. Coisa de nicho. Mas é o velho. É foda. Entendeu? É o velho. Velho é foda. Por falar em velho é foda, vamos falar aqui, para quem não viu esse filme ainda, tá? Que provavelmente não é velho e não faz ideia do que a gente vai falar, é o seguinte, já é um filme policial. Eu não sei se eu falo vai ver o filme antes, porque eu não consigo indicar. Pode ver. Vai ver o filme. Mas antes, dá um like aqui, queremos o seu like. Deixa o like, vê o filme, porque a gente vai estragar algumas coisas do filme aqui, mas eu não acho que tenha muita surpresa. Tem uma, mas a gente já falou antes, né? Que foi o cabelo do Andy Garcia resolvido, né? A gente acabou dando quem manda largada. O filme é bom, pode ver o filme, que o filme é bom. Vai lá. Vê numa noite de sábado à noite chuvosa, onde você não vai sair. É o clima ideal pra você ver o filme, cara. Bom, como é que começa o filme, tá? Senhor de meia-idade... Crise de meia-idade, o cara andando de moto sem capacete em Nova York. Isso é legal, né? Não era meia-idade aquilo. Ele tava com uns 30 anos ali, não tava? Sei lá, uns 45. 45. Não, a ideia de mostrar que Mas a ideia não era mostrar que ele... Tipo assim, meia-idade já seria mais ou menos tipo os caras ele já tinha divorciado, 3 filhos. Isso aí é senhor de meia-idade. Andando de moto sem capacete é crise de meia-idade. Não, a gente vendo isso pensa, mas na época ele quer mostrar que é um cara... Tanto que ele tá meio que assim... Não no início de carreira, mas tá na parte boa da carreira que começa a ferrar ele, né? Por causa do bagulho lá da... Ele cola lá na reunião, aqueles caras que juntam a moto né? Ali no Graal, pra poder sair no sábado, todo mundo junto. Tal. Isso tem até hoje, velho. Tem. Ele encontra ali e tal. Eu não vou falar de motociata aqui, senão a gente vai desvirtuar. Mas ele encontra a galera ali pra uma motociata e fala pra um jovenzinho: eu ganho de você na corrida, porque eu sou foda. A cena que a gente tá colocando aqui é pra determinar o que é o personagem. O personagem dele é um policial que você sabe que tá na merda, né? Ele divorciou, tem dívida para pagar, é um policial meio rebelde, né? Ele na moto andando sem capacete, né? Eu sou rebelde. Tem presidente. Não. Nesse aqui ele tá com capacete, mas capacete tá aberto. Não, ele só põe na hora da racha porque pro dublê poder trabalhar. Mas no início antes ele tá indo sem capacete. E mais, né? Aposta. Né? Apostar com o jovenzinho que tem a moto melhor que a minha, porque eu sou foda. Então você tem. Já começa a preparar. Um de caráter, um pequeno desvio. Exato. Você começa a preparar que esse personagem ele é um personagem cagado, ele é um personagem que tem problemas de caráter. O que, aliás, eu digo uma coisa: o Michael Douglas se especializou em fazer esse tipo de personagem.
né? Na Atração Fatal ele é um escroto. Eu quero falar sobre os Knicks. Tanto que o Paradela, a ideia é a gente se apegar mais ao personagem do Andy Garcia. Você. Já que a gente sabe que o Michael Douglas, ele é um escroto. E o Andy Garcia e ele é corrupto. Não, você tem uma desconfiança. Ele não é corrupto. Então, você não tem como você torcer pelo ladrão. Exato. Mas calma, você descobre, assim, você confirma depois. Aí a gente vai voltar a falar de política, né? Porque tem como... Não, mas vamos lá, mas vamos falar do filme. O Michael Douglas, você vendo o filme, você começa... É só a prova viva que tem. Você começa. E tem coisa pior. Diga. Você começa a plantar os problemas de caráter dele. E é claro, você já vê uma ceninha mais à frente que ele é suspeito de corrupção. O pessoal dos assuntos internos está. Eles sabem que ele. O Andy Garcia é o personagem que foi criado ali para ser o personagem agradável ao público. Quer dizer, ok, esse personagem aqui é um escroto. Cativante, Mas até para chocar a gente, né? Com o que acontece com ele. Não, mas é a regra do cinema noir. Cinema noir, o detetive é sempre um escroto canalha calhorda. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E uma última coisa só. O Michael Douglas, eu falei que ele se especializou em fazer calhorda, como o pai dele era ótimo nesse tipo de papéis. Eu quero perguntar. Ele sempre fazia papéis heróicos, mas mesmo quando ele era o protagonista, às vezes ele era um filho da puta, entendeu? Nick contra Nick. Se você tivesse que escolher, tá? Ser um policial desquitado, 3 filhos, fudido de grana. Desquitado é coisa velha, hein, cara. Desquitado porque o filme é velho. Desquitado é... E depois ele fala que a gente é velho. Olha o termo. Desquitado, velho. Tendo que pagar... Tendo que pagar pensão pra ex-mulher, 3 filhos, ficar andando de moto com um bando de homem apostando pra ganhar 30 conto, arriscando a vida no porto de Nova York pra ganhar 30 conto, ou viciado em droga, fudido, mas que fica pegando a Sharon Stone e a outra morena lá no outro filme. Mas é fácil a resposta. Quem você escolheria viver? É fácil a resposta. O do Chuva Negra, porque no final do Chuva Negra ele tá vivo, né? Quando termina Instinto Selvagem, ela pega o negócio pra matar ele, pronto. No final, a gente não sabe nem se ele morreu. E outra. Eu gosto da minha pele. No final todo mundo morre. O final de todos é igual. Mas não sendo picotado. Mas vale viver um ano intensamente do que 100 anos enrolando. Desquitado. O Michael Douglas viveu uma vida muito mais intensa que esses dois. E tá vivo. Não muito inteiro, como nós vimos nas imagens, mas ele tá vivo. Bom, mas então, ele mostra que ele é fodão, tá? Ele tem os problemas dele, mas ele é badass pra caramba, tal. E aí, é legal que ele tem 3 filhos e sai pra passear com um só, porque ele tem uma moto. Papai não vai ter carro. Papai tinha que ter uma minivan, mas ele tem uma moto, ele fala, 2 aí, ó, fica em casa, enche o saco, eu vou levar esse aqui pra passear hoje. Ele tem que intercalar o filho. Que pai, filho da mãe, sem noção. Bom, beleza. Aí ele dá carona pra Andy Garcia. A criança sem capacete, né? Sem capacete. Aí ele dá carona pra Andy Garcia. A criança só com capacete. Ensinando o filho a ser como ele. Picareta. Aí ele põe o Andy Garcia na garupa, sem capacete. Antes tem aquela brincadeirinha do Andy Garcia fazer com o sobretudo, né? E aí tem um cara de bicicleta atrás, com aquela cara de cu atrás dele no trânsito. Eu querendo pedalar, fazer minha entrega aqui do iFood, e tem um filho da puta brincando de tourada na minha frente. Puto da vida. Aí beleza. E aí ele dá carona pro cara e a gente descobre que eles são policiais, né? Sabe que essa cena aí, Paradela, que o Maurício comentou agora? Eu imaginei assim, eu acho que os caras não eram tão conhecidos na época e não fecharam a rua lá e deixaram um civil ali passando sem avisar, com câmera escondida. O Ridley Scott é um cara que fecha a locação, o ator era bom, né? O ator atrás era bom. Eu vi o cara fazendo a cara de cu, falei, cara, não tá sendo filmado ali, cara. Provavelmente o cara ganhou $10 e um sanduíche pra fazer. Aí ele viu o cara brincando de tourada, ele falou, puta, que merda de filme que eu entrei aqui. Aí fez aquela cara de cu, ficou ótima na atuação. O Ridley Scott falou, mantém, ficou perfeito. Mantém. Mas o Ridley Scott é um cara que fecha tudo. Ele tem um cuidado de produção. Você pode reclamar do ritmo do filme, você pode reclamar do roteiro, você pode reclamar de qualquer coisa. Mas não, eu tô falando em geral da carreira dele. Você pode reclamar que eles chegam de moto e o cabelo do Andy Garcia tá igual? Eu posso reclamar disso? Posso ou não? Isso alguém tinha que cortar essa cabeça fora.
Isso, cara, é vício dos anos 80, bicho. Isso esquece. Aí, beleza. Eu usei gel até os 20 e poucos anos. Isso aí. E aí, a corregedoria tá no pé dele por quê? Porque ele fala assim, você tem ex-mulher, isso custa dinheiro. Manter a casa, despesas. 3 crianças, né? Pagar pensão para 3 filhos. E você ganha, você é um policial, cara. Você não ganha muito assim, entendeu? O que tá vendo aí, hein? E ele falou, mesmo assim, você ainda tá devendo. Ou seja, ele poderia falar, cara, como que eu roubei tudo isso aí se eu ainda tô na merda? Né? Porque ele fala no final, você ainda tá devendo. Mas ele não nega, ele fica puto dos caras, odeio esses engomadinhos do caralho, me encher meu saco, vai se fuder e tal. E não fala nem que sim, nem que não. Malditos burocratas, né? E sai andando. Né? Sabe aquele negócio, né? Você sinaliza com essa mão aqui para não ver o que essa mão tá fazendo aqui, entendeu? Você presta atenção nessa, burocrata, não sei o que e tal, e sai de reto, né? Da questão. Aí já põe aquela pulguinha atrás da nossa orelha. Sim, a ideia é essa. Mas aí até a gente espera que no final ele vai provar que não tem nada disso. Mas exato. Ele vai almoçar com um amigo, né, reclamar da vida, né? Policial em filme sempre faz isso, não vai juntar no final do dia para beber e tal. E aí nós temos lá no bar do Mo 2 gangues japonesas tretando ali na mesa do lado, e os caras só olhando, só curtindo. Eu gosto do diálogo ali. Puta que pariu, a minha sorte, né? No dia que a corregedoria vem e arranca a minha pele. Então, mas não é que tá os caras só eu almoçando e tem uns mafiosos junto, cara. Então, mas entra o primeiro com uma arma, com a metralhadora, né? Não, e ele até brinca, né? Ele fala, dá. Daí os caras, tanto que o Andy põe a mão no coisa e ele fala, não, segura aí. Fica na sua. E aí, o cara rouba uma caixinha, que a gente não sabe o que tem dentro, do japonês, fura degola o velhinho e sai andando de boa. Só aí os policiais resolvem se identificar, né? Polícia! E aí, perseguição. Não, mas é claro, os caras não... Assim, a gente vê nesses filmes, uma coisa que eu percebo. A gente vê nesses filmes aí, a gente fala, cara... Teve outro filme que eu vi do Clint Eastwood, que também tá na mesma coisa, um dos filmes que o Paradela vai saber mencionar aí, que tem um assalto numa lanchonete e o Clint já tira o revólver e começa a atirar nos caras. Perseguidor implacável, o primeiro Dirty Harry. É isso mesmo. Que são, os bandidos são tudo de cor e tudo mais, então assim... Atira hoje primeiro, pergunta depois. E joga aquela frase de efeito. E hoje você vê no filme, você fala, cara, como que com um monte de gente o cara tá atirando no meio da rua, né? No meio da rua. Não, a gente sabe que o policial não faz isso. Ele pisa no pescoço e espera o cara morrer lentamente. Então, você viu o filme do Chuva Negra? Na hora que eles se identificam e começa o tiroteio, o garçom que tava ali, que não tinha nada a ver com isso, toma bala ali, cai duro no chão. Já começa a fazer cagada ali, né? Tiro voando pra rua. Isso que a avenida lá fora é público, né? O pessoal tá passando ali e viu. Aí nós temos aquela perseguição na rua, igual o novo filme do Super Mario Bros. Na perseguição na rua, muito legal no começo também. Eles estão lá naquela perseguição, acaba num frigorífico. E aí, né, luta e tal, quebra pau com o japonês lá, e ele acaba prendendo o cara, né? Fizeram a prisão ali, policial, né? Leva o cara pra polícia e fala, prendi esse cara aqui. Aí o cara fala, ih, meu amigo, Embaixada do Japão já ligou antes de você chegar aqui, já ligaram da embaixada. Tem que mandar esse cara pro Japão, bota ele no avião e diga, mas você e o seu amiguinho do cabelo feio que vão levar ele lá até Tóquio, beleza? Mas o próprio chefe dele, né? O próprio chefe dele falou, bicho, aproveita, você tá sendo investigado mesmo, vai, espairece. Tira umas férias aí, não é pra ser. E vai pra lá, vai. Aí, beleza, vão eles no avião, né? E no avião ele comenta com o amigo, né? Ele fala, porra, eu entendo o meu amigo que roubou o dinheiro dos bandidos lá, a vida é uma merda, a gente se arriscando todo dia e tal. E os engravatados. Os malditos engravatados. Pô, $10 mil não vai fazer mal pra traficante, não vai fazer falta pra eles, que se foda e tal. E o Japa só assim, rindo do lado dele, ele... Porque o Japa, naquela hora dele dá aquela... sensacional, né, cara? Sensacional. E o Japa ele entende o inglês, né? Sim, tá sacando. Sensacional, vírgula, né? Porque você compara aquela cotovelada
com aqui o Schwarza dando o comando pra matar no cara gigante que tava com ele. Né? A diferença é que o Schwarza mata o cara na cotovelada. Mas a intenção era matar. Não, do Schwarzenegger ali era matar. Teve um filme que melhor cotovelada de avião da história do cinema. Não. Cala a boca. Teve uma do Denzel Washington também, de cotovelada, você não teve? Deve ter no Passageiro 57. A gente tem que fazer uma enquete, uma top 7. As melhores cotoveladas em avião, né? Vamos tem que voltar, mano. Hashtag volta, genérico. Vamos fazer. Bom, beleza, ele chega lá, trabalho pros membros, eu até edito isso aí. Coloque os filmes que tem cotovelada. Trabalho pros membros lá no grupo. Cotovelada em avião. Cotovelada em avião. E aí eles chegam, os caras já estão esperando ele na porta do avião. Vocês estão aí com o bandido aí, né? Beleza, assina aqui, entrega lá pra ele. Tava escrito Vivo Fibra o negócio do avião. Não, era assina aqui seguro. Pra mim. Hã? Pólice de seguro o negócio. Não, mas é ridículo. O pão de desconto do pão de açúcar ali, né, cara? O cara assina o papelzinho ali da TV. Mas no fundo, os caras, no fundo, é o seguinte, né? Quem saberia, né? Né? Os caras falam, os caras entraram aqui, assim que o avião pousou, tudo mais. Porra, bicho. Você vai passar pano pra essa cagada do cara? Ele fez merda pra caralho. Nenhuma identificação do japonês, ele pegou só, tem um papel e tá esperando, então é esse mesmo, tá aqui, toma, pode A identificação ele não ia saber do mesmo jeito, uma carteirinha, o cara podia mostrar carteira de habilitação, ele não ia saber o que era mesmo, dá na mesma, cara. Muito burro entregou o cara pros caras. O cara ainda sai brincando, ele se fudeu, né? Ameaça ele de se ir embora e tal. E aí o Andy Garcia, boa, agora a gente tem 2 dias aqui no Japão, vamos pra putaria, que vai dar tudo certo. Quando eles vão sair do avião pela outra porta, tá a polícia lá. E aí? Cadê o cara? Cadê o cara? Que cagada. Eita! Fomos tapeados, né? Mais uma vez. Aí beleza, vamos pra delegacia de Tóquio com aquela cara de cu, né? Perdeu a bagagem, né? Pagando mico, né? E ainda fala assim, espero que algum desses japas fale a porra do inglês aqui, né? O cara fala, eu falo a porra do inglês, dá um respeito aí. Climão. E o japonesada, dedo na cara e fala, né? A sua competência nos custou meses que a gente estava atrás desse filho da puta. Mas ele que prendeu lá nos Estados Unidos, né? Ele que prendeu nos Estados Unidos. Deu leite e derrubou o balde. Né? Não, se você for ver, em termos... como é que a polícia deixou os caras se infiltrar? A polícia deveria ter feito um cordão, né? De chegar para não... Pera aí. Os caras entraram antes pelo... os caras entraram antes, parlamentar... E outra coisa, se ele quisesse processar, ele podia entrar numa corte internacional e ganhava, cara. Sim. Bom, aí beleza, ele fala, pode voltar você falou do ator, mas esse cara que é o policial, ele já falava inglês antes dos outros filmes? Ele aprendeu inglês? Sim, né? Pra esse filme, não foi o primeiro filme dele americano. Não, ele era um ator de maior sucesso no Japão, não com sei certeza, se era. Tinha carreira internacional, com certeza. Não sei se deve ter sido o primeiro filme americano dele, mas ele deveria saber inglês. Aprendeu pro filme. Não, acho que não. Bom, beleza. Ele fala, pode voltar pra casa, que a polícia japonesa cuida disso. Ele fala, porra nenhuma, agora é pessoal. Como eu disse, não foi o primeiro merda que eu fiz. Não foi o primeiro filme americano dele, não. Ele já tinha feito Operação Yakuza nos anos 70. Então, sim, eu já sabia. Aí a polícia falou, ok, você pode ficar no Japão, mas não causa problema. Aqui vocês são apenas observadores. Vocês estão fora da jurisdição de vocês. Fica na sua, tá? E a gente vai colocar vocês, então, para acompanhar o Masahiro, que é o nosso policial fodão aqui, que vai te acompanhar. Uhum. Beleza. Primeiro lugar que eles vão, puteiro. Porque é turista, né? Não, mas ali não era como que é? Karaokê. Mas puteiro com karaokê são os melhores. Puteiro com karaokê, bicho. Aí, se fosse nos Estados Unidos, eles também... Night Club. Se fosse nos Estados Unidos, também eles iriam também. Qualquer pessoa que tá do outro lado do planeta com cartão corporativo, meu amigo, sei lá. Mas o que acontece é que eles vão lá porque é lá que os bandidos, né, frequentam e tal, estão investigando. E eles chegam lá, já tem um cara morto. Um dos caras que tava no avião com eles foi morto. Tem uma mina com a mão toda ensanguentada, mas a mina tá com sangue, parece que tá com luva vermelha, daqui até aqui. Aí o Michael Douglas olha e fala assim, não,
eu vou falar com a loira peituda porque tem uma gota de sangue ali no ombro dela. É com ela que eu vou falar. E aí ele vai atrás da americana. Mas ele não sabe japonês, né, cara? Olha que ela... Uma boa justificativa também. Não, ele não sabe japonês e ele quer dar pista no cara que tá do lado. A outra segurando a tripa do cara na mão, ele vai falar com a loirinha. Beleza. Aí ele fala assim... Ela já chega e fala, foi você que perdeu o Sato no avião, né? A fama dele já tá por todo o Japão, né? E aí ela fala assim, eu não vou abrir a boca, eu tô aqui trabalhando, não vou falar nada, tal. Ela é testemunha, né? Ela tava ali, ela deve ter visto o que aconteceu ali na morte do cara, mas ela fala, tô fora, não vou abrir minha boca e tal. Olha o que esses caras estão fazendo, eu vou ficar... Eles sabem quem eu sou, vou... Exato. Você vai embora. Ele vai falar com ela, na verdade ele vai falar com ela porque ela é a única americana, até porque todos os japoneses, eles têm até aquele termo que eles falam com... O gaijin, né? Gaijin, né? O gaijin. Então eles tratam como... eles não gostam, então ele falou, ninguém confia em mim, eu vou falar com ela. E a polícia de Tóquio também tá suspeitando que ele... Japão. Ela também está suspeitando que ele ganhou uma grana para liberar o Sato. Porque ninguém é tão burro de assinar o papel da Vibrofibra lá e liberar o cara. Mas então, esse cara ganhou dinheiro. Esse cara tá porque ele já tem fama de corrupto, né? E ele facilitou a fuga do Sato. Então ele já tá queimado ali com a polícia também, né? Aí fica o Sato, né? Eles ficam naquela discussão, é Seito, é Sato, é Seito, é Sato. Porque japonês pronuncia diferente e tal, né? Inclusive, eles dizem que é mais fácil aprender japonês do que inglês, porque a nossa pronúncia, os fonemas, os vogais, é igual ao japonês. Você lê lá, Masahiro, é isso que tá escrito. Em inglês você tem que ver, o A tem som de E, o I tem som de A, essas coisas todas. É muito mais fácil para um japonês aprender aqui. Curiosidades. E aí, beleza. Vão atrás da polícia, tem uma dica de localização do Sato, a polícia corre pra lá, eles vão junto, né? E é uma sauna, né? Outro tipo de puteiro, sei lá. E, eles encontram um dos caras, ele agride, ele tava só observador, mas ele agride o cara, né? E pega uma grana que tá em cima da mesa, ele olha assim, uma notinha de $100 aqui, ó. Puxei aqui pra mim. E o coisa viu, né? O japonês certinho vê, né? Fica picareta, pegando evidência. Olha que filha da puta. O filme mostra, né, que ele pegou aquilo pra ver se o dinheiro era falso e provar, né? Ele queima a nota, prova que o dinheiro é falso. Mas você olha, você vê... mas primeiro, você olha, você vê ele queimando a nota, você fala, mas que cacete. Na barraquinha é cachorro quente. Fala, ele pegou tanto que ainda tá queimando uma, né? Tá sobrando, mas depois acendeu charuto. Mas aí o japonês já contou pro chefe, né? Falou, o cara pegou a porra do dinheiro, é picareta mesmo e tal. E aí eles são desligados. Ele fala assim, pode ir embora, né? Aí ele fica puto, né? Mostra, explica o negócio do dinheiro falso, fala assim... E aí ele pergunta, agora você fala com seu parceiro, seu filho da puta, antes de falar com o chefe, seu cuzão, fica puto. Aí ele explica, né? Ele mostra, Aí ele explica. X9. Ele queima e fala, olha, isso daqui é dinheiro falso, porque queima errado. Aí ele virou e falou assim, agora vocês querem me explicar o que tá acontecendo, porra? Ele manda um fuck you very much, né, pro japonês. Eles se odeiam, né? Aí, beleza. Vamos de novo pra baladinha, né? E aí, ele procurando a loirinha, né? Enquanto odeia o japonês, né? Aí fica um falando mal do país do outro e tal. E aí ele acha a loirinha pra conversar. Mas o Andy Garcia e o japonês estão lá bounding, estão ficando amiguinhos. O Andy é muito 10, velho. O Andy é muito... Ele é gente boa da parada, entendeu? Ele vai cantar, ele canta, não é dublado, e ele chama o Massa pra lá. O Massa põe um óculos muito massa. E canta também. Qual música que eles cantam mesmo? É Ray Charles, né? Isso, What I Say. Um clássico do Ray Charles. E essa... Desculpa, Paradela, preciso de uma palhinha, porque eu não sei que música é essa. Olha o strike. Direto pra parte cantada. Hey, baby, tell me right. All right, baby. Oh, yeah. Oh, hey, that's what I say. Prefiro ver que você cantando War no... E legal, essa cena, Lê, que você falou que o Andy Garcia tá destruindo. Lê, de novo, vai. Não. Ei! Oh! Não, aí você tinha que fazer o ei. Eu faço o ei, você faz o ei. Cara. Foda-se. Só que tem uma coisa. Essa cena não era pra ter no filme.
Exato, Andy Garcia falou assim, deixa eu brilhar, diretor, Cara, por favor. Meu personagem já tá pequeno. Meu personagem já tá pequeno e você precisa ter uma ceninha aí do personagem ser bacana. O Ridley Scott, o que você tem em mente? Eu vou cantar uma música aqui no karaokê. Vai, se der certo, vai lá, vamos ver se funciona. E funcionou, ficou legal, cara. Deu certo, ficou legal, cara. Ficou bacana. Pediu pra ter um momento de brilho porque ele sabia que ele ia sair do filme logo. Não, ele ia sair no filme na metade do filme, antes da metade do filme. E realmente, ele tem razão. Você precisava de um momento onde os personagens têm um clique. Exatamente, se conectam. Então, essa cena ajuda. Até pro Massa também ficar puto também e falar, não, o cara é gente boa. Sim, para depois você ter o Massa ficando ao lado do Michael Douglas. Então, bom, o Michael Douglas não consegue nenhuma informação com a loirinha de novo. Eles vão embora. Aí, andando na rua, aparece um cara de moto e rouba o casaco do Andy Garcia. Antes já tinha aparecido umas motos girando, enchendo o saco deles na rua e tal. Pra mostrar assim, ó, aqui, meu amigo, é terra do Akira. Aqui não é brincadeira, não. Tal. Mas beleza. O cara rouba a moto, o casaco do Andy Garcia com o passaporte dentro. Aí ele sai correndo atrás do cara. E era uma gangue, né? E aí o Michael Douglas fica preso atrás de uma porta. E nós temos a cena que o Lê chorou. Que a galera fica enchendo o saco do Andy Garcia. Primeiro dá umas facadas no cara. E daí aparece o vilão mesmo, que ele reconhece. Fala, puta, é o cara. É o cara. Tira o cara é o cara. O cara é o cara. Que tomou uma cotovelada no avião. E aí, ele cara, tira a espadada, amigo. O Lê chorou. O cara pega uma katana, meu amigo. Eu sorri. Eu queria que ele pegasse uma maquininha pra cortar cabelo pra mim bastava. Sabe? Já tava felizão. Mas ele veio com uma katana, eu falei, também resolve, vai. Importante é esse cabelo sair daí. O cara meteu a faca. Faltou um pouco, digamos assim, de, né? Uma coisa mais clara na tela, mas deu pra perceber que a cabeça caiu do lado ali, né? Bichão. Né, cara? Sensacional. Melhor cena do filme. Melhor corte de cabelo da história. Top 7 corte de cabelos. Esse ganha, velho. Eu gosto dessa cena. Essa cena é bacana, cara. Essa cena é muito legal, cara. Ele por trás da grade ainda. Ele olhando e falou... O Andy Garcia com aquele cara... Morri. Faltou o cara falar... Ele tomou uma facada, né? Mas olha só. Na hora que ele vê o cara vindo com a espada no chão. Ele vê o cara chegando assim. O último close dele tá assim... Morri, né? Morri, tá bem. E o legal é o seguinte, legal não, né? Eu não sei a legenda de vocês, tá? Não sei se a legenda que eu vi é oficial, tá? Mas a minha legenda, ele ficava falando, you little shit, devolve meu casaco, you little shit, é seu merdinha, né? Seu merdinha. E a legenda era, seu pinto pequeno, devolve meu casaco, pinto pequeno. Eu achei que é preconceito do cara que fez a legenda. Eu não sei como é que ficou. Dublado não existe, não. Era essa legenda aí é uma legenda... Oficial, não, né? Não tava muito boa, mas essa cena eu achei que foi uma piadinha desnecessária. E no meu nem tinha muito xingo. Esse desgraçado roubou meu passaporte, aí vai. Bom, até porque, né, as legendas oficiais, eles têm que ser rápido para poder trocar, né? Então, às vezes os caras falam uma frase enorme, os caras meio que editam, porque senão... Tipo, como é que chama aquele filme que a gente já foi, FGCast? Wayne's World, que a menina fica falando meia hora, aí vem a legenda. Sim. Sim. Bom, beleza. A loirinha... Japão, né, é uma ilha, né? Desse tamanho, assim. Então a notícia corre rápido. Ele saiu de lá chateado, a loirinha já tava sabendo, já encontra ele e fala, vamos lá em casa, tomar uma, tal, tô sabendo da sua perda, tal, que chato, tal. Leva ele pra casa, mas aí o Masahiro empata foda, vai lá, bate na porta e fala, o cara tá aí? Deixa eu conversar com ele e tal. Trouxe aqui as muambas do defunto pra você e tal. Ele fala você assim, fica com uma aqui, né? Você pode escolher uma coisa pra você ficar contigo aqui. Fica com uma coisa pra você. Só não fica com o distintivo que eu já roubei. Já tá lá na minha estante. Não, ele deu o distintivo pra ele, né? Ele pegou, ele deu o distintivo pra ele. Ele deu pro Massa. Que o Andy Garcia dá pro Massa é a gravata lá no karaokê. Isso. Então ele dá o distintivo pro Massa. E daí ele falou, posso pegar qualquer coisa? Qualquer coisa. Você pega o 3 então. Vou pegar a casa dele, a escritura do apartamento dele. Bom, o que acontece? Eles vão pra sauna, onde, né, teve aquela cena. Ele falou, vamos pra aquela sauna de novo, que eu quero procurar pistas. E o procurar pistas dele, meu amigo, é
tenso. O cara quebra o local inteiro, dá piti mesmo, pitizão mesmo. O cara perdeu amigo, né, velho? Ele não quer procurar pista, ele quer extravasar a raiva. Quebrar a coisa toda e tal. E aí, você vê o japonês, um povo sério, né? O cara olhando pra ele e falando, que merda, deixa ele quebrar essa merda. Mas ao mesmo tempo ele fala, pô, o cara perdeu o amigo. Tá, amigo, o Maurício com a sensibilidade de uma pedra. Não, o Massa tava constrangido ali, ele tá com aquela cara de puta merda. Sim, não é da cultura, não é da cultura do japonês, mas o Massa sabe, não, ele é um americano. Deixa quebrar a porta. Depois eu explico pro chefe o que aconteceu. Fala, esse americano doido veio aqui e detalhou tudo. Deu pedido. Bom, é claro que ele não acha nada, mas é quando para de procurar que a gente acha as coisas, enfim. Exatamente. Então isso é algo que eu aprendi com a minha vovozinha. Eu ficava procurando as coisas em casa, eu tinha perdido. Aí daqui a pouco chegava a minha avó e falava, daqui a pouco acha. Não é que ela tinha razão, cara? Sempre acha. Eu achava. A menos seja a chave do carro, aí você precisa continuar procurando, senão você não sabe. Bicho, aí fudeu. Ou a chave de casa. Aí o que acontece? Ele acha uma lantejoula em cima da mesa e liga os pontos. E fala, a namorada do rival do Massa, do Sato, ela tava com uma roupa de lantejoula, tá? Quer dizer, olha só, a mina tava com um pedaço do pescoço do cara que morreu na mão na boate, com sangue até o pescoço aqui. Mas ele notou a lantejoula é que ele ligou os pontos, falou, essa mulher tá envolvida, eu vou atrás dela. Né? Aí eles vão atrás da mulher, seguem ela, né? Ela entra algum local lá perto do Mercadão, e eles falam, vamos passar a noite aqui, né? Fazendo tocaia. Aliás, tocaia é um filme melhor que esse. Aí eles ficam lá esperando até a manhã seguinte. Aí tem também, né? O japonês conversa com ele e manda na boa, né? Fala assim, vem cá, você roubou o dinheiro mesmo, seu filho da puta? Ele fala, sabe como é que é, né? Não me orgulho disso. Não me orgulho, né? Mas... Achei que conta pagar, né? Conta pra pagar, o carnezão, né? Vencendo e tal. Peguei. E aí, puta, já tá cheio de problemas, o japonês dá sermão nele, né? Desonrou a mim. Pô, eu nem te conheço, cara. Não, mas ele fala assim, desonrou seu amigo. Ele fala desonrou seu amigo. Ele fala um monte, então, puta de um sermão. E eles passam a noite juntos, no carro. A mina sai na manhã seguinte, eles vão atrás. Ela entra num banco. Tem uma cena de trocar de roupa lá pra tentar disfarçar. Sim. Ela vai pegar uma coisa, troca de roupa, ela vai pegar as placas, né? Mas, ó, tá de parabéns aí o talento do Michael Douglas. A mina entra, troca de roupa, óculos escuro, e ele reconhece. Fala, é bom, tá vendo? Polícia de Nova York. Você reclamou, ela tava com o negócio na mão. New York Police. New York Police. É a bunda, gente. É óbvio. Ele vê tudo. Mas quando ela entra no carro, um cara sai e pega um negócio da mão dela, né? E ele fala, não, esquece ela, vamos seguir aquele cara ali. Esse cara era o cara que tava filho da mãe. Polícia de New York. Aí eles vão atrás dele pra uma siderúrgica. E aí, meu amigo, aí filme de policial em siderúrgica, você tem cenas boas garantidas, porque vai ter faísca, vai ter ferro derretido, vai ter aquela iluminação vermelha alaranjada. Sensacional, né? Tá tendo lá uma disputa por poder, né, de gangue lá, né, os japoneses medindo o pau lá, vendo quem é mais fodão. E no final, quando ele tá indo embora, o cara resolve dar um tiro na siderúrgica, né? Dá um teco. E aí começa. Aliás, essa siderúrgica aí, curiosidade, ela era uma fábrica da Toyota, da Mitsubishi, os caras. Mitsubishi. E hoje é o estúdio da Universal Studios. A Universal do Japão. Eles usaram, foi gravado numa siderúrgica mesmo, não é estúdio e tal, isso é muito legal. E aí, beleza. O Michael Douglas atira num cara, o cara explode. Essa eu não entendi. O cara explode numa bola de chamas quando toma o tiro do Michael Douglas. É tiro pra tudo que é lado, é cena legal pra caramba, a gente morrendo. Sabe quando o carro cai do penhasco e sem tocar em alguma coisa, o carro explode antes, né? Explode. Top Secret, né? Igual Top Secret. Mas uma pessoa explodindo em bola de chamas eu nunca tinha visto, achei legal. Não é exagerado, talvez um pouco, mas achei legal. Mas o que importa é que o cara foge, o Michael Douglas vai atrás, a polícia, né? Chega, o cara passa no meio da galera e eles prendem quem? O Michael Douglas. Deixa o cara. Puto, vocês estão deixando ele escapar, seus desgraçados. Porque ele é um. Qual é a parada dela com o americano? É um. Não é só porque ele é um gajinho, porque ele já tinha sido mandado embora. Os caras tinham falado: você vai pegar um avião e vai embora. Se você voltar, a gente prende, né? Não, é nessa cena. Não, é nessa cena. Eu vou te mandar de volta. Botam ele no avião junto com o caixão do amigo e falam assim: ó, você e seu amigo duro vão embora para os Estados Unidos.
e não tem mais nada a ver. Cai fora daqui, só que ele foge pela... Né, mais uma vez, copiando o Comando para Matar, ele foge ali pela área de carga e tal, se pica, e vai na casa do Matsumoto, e aí tem uma cena ali que eu acho que era o esposo do Matsumoto, que tava lá na casa. Porque ele dá um... É o filho, ele fala que é o filho. Ele fala que é o direito dele, fala que ele não vai falar, não, eu sou sugar daddy desse jovenzinho. Ele fala assim, você está... Sabe aquele sermão da mulher que fala assim, você tá levando meu marido pro mau caminho, sai daqui dessa casa. É o filho falando que tá fudendo com a vida do pai, cara. Isso. Ele fala que é o filho. Agora, é aquilo, né? Ele não entende. Nunca saberemos. Esposa ele não tem. Nunca saberemos. Aí o que aconteceu? O cara fala assim, eu fui afastado por sua causa. Aí o Michael Douglas fala assim, é isso que a gente precisava. Porque todo mundo que já viu filme policial sabe que é só depois que você é afastado que você resolve. Você consegue resolver. Então já temos aqui, ó, cheque. Agora é só seguir que vai tá tudo certo. Agora, né? É pessoal. Mas o cara fala, não, eu tô fora, cara. Aqui no Japão as coisas não funcionam assim. Não, você vai sozinho, se fode aí. Beleza, Michael Douglas vai sozinho. Não tem pra quem ligar, liga pra Lourinha de novo. Né? Ela dá uma grana pra ele e fala assim, ó, talvez você encontre o Rivaldo Sato nesse campo de golfe aqui. Né? Aí ele vai lá, o cara consegue, né, uma reunião com o chefão da máfia lá da Yakuza. O cara bate nele, vai apagado no carro, né? Apaga o cara, joga dentro do carro. Mas leva ele e o cara fala assim... E aí a gente entende o nome do filme, né? Que o cara fala assim, eu odeio americano. Porque estamos nos anos 80, o cara tem, sei lá, uns 70 e tantos anos, ele era criança no final da Segunda Guerra Mundial, né? Quando caiu nas bombas nucleares. Aí ele fala da chuva negra, que a família ficou escondida debaixo da terra, sei lá quanto tempo, perdeu um monte de gente e tal. Então, tem um certo rancor aí envolvido, 2 bombas nucleares na cabeça, eu acho que magoa, não, né? E não é só isso, né? Não é só a bomba, a chuva negra, né? Que caiu e você explodiu Hiroshima. Chuva radiativa, né? Mas depois que a bola de fogo volta à chuva e a chuva tá com partículas radiativas. Quer dizer, muita gente se fudeu por conta dessa chuva. Em breve, mas ele sabe, né? Teremos aí novas experiências. Mas aí ele fala o seguinte, o Sugai, e vocês, né, que empurraram, depois disso, vocês vêm e empurraram todos os seus ideais, vocês são responsáveis por criar pessoas como esse Sato, né? Que não tem uma coisa, dinheiro, né? Porque tem uma coisa que os Estados Unidos fizeram que, de certa forma, é tão canalha quanto a explosão. Quanto a explosão. Segura aí, o Google paga o nosso salário para dela. Mas assim, cuidado. Porque os americanos, quando na reconstrução do Japão, né, com o Plano Marshall, aproveitaram. Estamos andando aproveitaram para detonar a cultura japonesa, né? Primeira coisa que eles fizeram o imperador japonês recusar a divindade, falar para sua população, eu não sou Deus. Basicamente onde está o seu Deus agora, né? Onde está o seu Deus? No outro lado do mundo. E enfiaram um monte de ocidentalismo dentro do Japão. Você vê o Japão hoje, sabe? Tem uma cultura que, principalmente nas grandes cidades, que tem muita coisa do Ocidente. E, você detonou a cultura dos caras, né? É um negócio calhor. O legal é o Brasil, que tem a sua cultura. Por isso que eu tô aqui com o meu boné do Saci. Ó, a gente vai assistir o filme do Saci na semana que vem. Porque eu tenho ali o pose do Rock, aqui do Exterminador, porque nós temos a nossa própria cultura. Nós não somos americanizados, por exemplo. Lógico, claro que não, né? Mas, enfim, mas ele fala assim, eu sei que você me odeia, mas o negócio é o seguinte, eu mato o Sato pra você, resolvo o seu problema. O problema menos pra você, deixa eu me entender. Você só me põe perto do cara que eu resolvo essa porra pra você. Aí o cara fala, ó, não sei de nada, mas vai ter uma reunião ali de chefes, a gente vai deixar você... É uma fazenda, tal, eles largam ele ali no meio do bar, dão pra ele uma 12 e falam assim, ó... O cara vai ter legal mais filme, tarde. Né? Porque é o seguinte... Deu 3/8, vou te dar uma 12. 12 é mais legal. Como todo bom filme no ar, né? Legal seria um arco e flecha, mas uma 12 é legal também. Não, 12 joga média de cartucho. Assim, fala, se vira, cara. Te vira. Ó, tem 6 bandidos. Você tem 6 mas assim, como todo bom filme no ar, né? Com 6 cartuchos dá pra matar os 60 bandidos, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo, né? Então, ele, como é um policial cagado, corrupto, então ele faz um acordo com os mafiosos e fala, me dá ele.
Tá? Eu resolvo o teu problema. Aí, vocês se viram aí com essa merda aí. Mas me dá ele. Tá? E o legal é o seguinte, esse filme foi gravado no Japão, só que o Japão, eles são extremamente rígidos com horário, com tudo. Então o que acontecia? Você fala assim, você pode gravar até às 5 horas. Quando dava 5 horas, não é que assim, acabou o tempo, não. Entrava um cara do governo na frente da câmera e fazia assim, acabou, estragava a filmagem do Ridley Scott. Sem contar as interrupções por causa dos caras lá. Tanto que essa cena foi gravada nos Estados Unidos, essa fazenda não é mais no Japão. Eles tiveram que mover todo mundo para os Estados Unidos porque acabou o tempo deles no Japão. Por isso que o filme custou 30 milhões. Não, e o Ridley Scott falou, eu nunca mais filme no Japão. Nunca mais. Porque eu imagino... Eu lembro uma entrevista do Ridley Scott, ele tava falando assim... Aqueles caminhões cheios de luzinha assim, fica passando ali, é Japão ainda. O Ridley Scott vira e fala assim... quem vem trabalhar comigo sabe que eu não sou a pessoa mais boazinha de se trabalhar. Ele é famoso pelos pitis, sabe? Ele treta. Então eu imagino a hora que entrava o cara e metia a mão na finalzinho da cena. Finalzinho, última cena. Ele ia... Cara, eu acho que ele ia com vontade de... Falando em japonês, né? Falando a pouco, ele tem que... Aí chegava, tipo, o assessor, tipo, o tradutor, os assistentes... Não, assim, ele queria matar os caras. O cara vem e desliga a tomada, né? Cara, ele devia ficar tão puto, mas ele devia ficar tão puto. Você gostaram no final da fase, do bate-tudo, nunca mais chefe quase puxando. E daí a mãe chega assim e falou, vai pra escola, desliga assim, puxa. Ele bateu todos, é fácil. Tá fácil, eu tô jogando Demon Souls na Mega, a vida mudou. Tô no outro patamar. Bom, mas o negócio é o seguinte. Donkey Kong Country, o cara ficou 2 programas na mesma fase. Impossível. E usando Daqui 10 anos, Rewind. Daqui 10 anos a gente... Já falei, eu comprei Demon Souls hoje, mandei no grupo dos membros. Falei, é o último jogo que eu comprei na vida, porque eu vou ficar nessa porra pra sempre. Bom, agora Michael Douglas acha que é Rambo. Ele tá com a 12, ele tá escondido no mato, ele só faltou passar barro na cara e ficar assim esperando e tal. Só que ele já ia morrer no primeiro, distraiu, já tomou um tiro na nuca, né? Se não fosse o nosso querido Massa chegar para salvá-lo. Massa é uma massa, cara. Para a surpresa de exatamente um total de 0 pessoas, o Massa falou assim, vim te ajudar. Pensei bem e nós somos... brother, o que vale aqui é a honra. Pelo ente. Eu só quero saber quando ele ficou sabendo onde ia ser o encontro. Ele é policial, ele tá ligeiro. Ou o próprio Nick, né? Ainda deu uma ligada e falou, cara, tô indo pra lá. Tem certeza que você não vai aparecer? Se quiser, eu tô ali, Tô ali. Vou resolver tudo. Bom, aí o cara, né, na reunião dos gangsters lá, dos mafiosos, o mais novo Sato, ele entrega a chapa pro chefe e fala, tá aqui. Ele fala, tá bom, mas pra te desculpar, eu vou precisar de mais uma coisinha, né? Uma prova de honra, né? Você vai pedir desculpa do jeito tradicional, né? Cara, eu não sei se esse foi o primeiro filme que eu vi, porque depois tem uma porrada disso aí. O Grande Hotel, a cena do Tarantino. Coloca aí. Mas é depois melhor desse. Cena de dedinho cortado. Vamos fazer uma lista. Mas é depois desse aí, não é? É bem depois. É depois, mas é feito em cima de um especial do Hitchcock, lá da série de TV do Hitchcock. Mas acho que esse foi um dos primeiros que eu vi na época que tinha esse bagulho do cara. Cortar o dedo, né? Cortar o dedo, cara. É coisa da Yakuza, bicho. E é legal que ele vai olhando assim, ó. Não, nem treme. Aquela... No ódio, poder do ódio. O cara nem sente. Ele amarra primeiro o bagulho, né? Sim. pano, né? Isso. E vai, ó, deixa eu falar, seu bundão, ó. Como eu sou foda. Caguei, ó. É o Yubichini. Tem mais 9 aqui, ó, seu trouxa. Olê, esse pessoal sem dedinho é foda, hein? Rapaz. Aí o que acontece? O cara fala, beleza, cortou o dedinho, tá pesado. Senta aqui do lado do tio, agora nós somos brothers. Senta aqui do meu ladinho. Estamos de boa. Aí o cara senta, só que ele tinha um plano, Sato, né? Ele ataca o chefão, fura a mão dele ali e já entra o parça dele ali pra matar geral. A ideia era matar geral. O Massa, quando ele chega e salva o Nick, né? Aí eles estão olhando lá e falam, aquele cara ali não é plantador, não é plantador de arroz, agricultor. Não é fazendeiro, é tudo bandido aquilo ali. Aí os dois, cara, o Sato vai matar todo mundo ali dentro.
Ele tinha um plano, só que o Nick chega atrapalhando, né? Mata o cara que quer matar o chefão. Aí é correria pra tudo que é lado, ninguém é de ninguém. A puta de uma confusão. E aí, cara, cada tiro é uma explosão. Essa cena, eles podem gravar nos Estados Unidos. Temos tempo, temos uma área toda nossa pra... Temos querosene sobrando, temos controle e temos querosene. Boa, Lê. Acabou a dinamite, alguém dá um pulo no Walmart ali e compra, cara. É tudo mais fácil na América, entendeu? Aí os caras... Cara, um tiro o carro explode. Blum, outro carro. Pá, um tiro o carro explode. É espetacular a cena. E acaba, é claro, né, com o Douglas e o Sato, perseguição de moto. Aquela corrida de moto do início tinha já tem a lama, é motocross, né? Já tem a lama, tudo certinho lá, e os dois, um correndo atrás do outro. Tem luta na lama, tá? Não é luta de mulheres de biquíni, mas é uma luta muito legal na lama também. E termina com o Michael Douglas olhando pro Sato assim. Tem um espeto pronto para ele empalar o japonês ali, resolver o problema dele. E aí corta pra ele levando o cara. A delegacia. Os caras entrando, não matou ele, levou na delegacia. Sim, você sabe que a cena dele morrendo tá gravada também, né? Eles gravaram duas opções. Eles gravaram duas opções. Gravaram, mas tem 2 finais já no Extras, DVD? Não tem. Cena cortada, eles gravaram extraoficialmente, né? Eles filmaram, o Ridley Scott tava meio que na dúvida, falou, bom, vamos filmar dele empalando e depois montando a gente vê. E aí ele definiu pra entregar, porque, queira ou não, esse filme é o cara buscando uma certa redenção, né? E qual que é a coisa mais próxima da redenção? Eu vou deixar de ser um time. Eu vou prender. Eu vou agir como um policial de verdade. Toda essa experiência do filme, o Michael Douglas aprende a ser um policial melhor. E um policial até a próxima semana, até a semana que vem, né? Sim, mas a ideia do filme, né? Até ele conhecer uma tal de Catrell, fumar cocaína lá na... mas o lance eu vou... legal, eu sou um policial, vou prender, eu não vou matar, né? Ele entrando na delegacia, achei o que eu tinha perdido, tá aqui, ó. Demorei, mas eu trouxe, né? Encontrei. Tinha caído do meu bolso, mas eu encontrei ali, ó. Tá aqui pra vocês, né? Só perdi um pedacinho, só que o dedinho dele. Mas não veio completo, mas voltou. Né? Não fui eu não, foi ele. Foi ele. E realmente foi, né, cara? E aí, cara, assim, os dois policiais que um não devia nem estar no país e o outro que estava suspenso são condecorados, né? Porque eles trabalharam sem autorização, mas fizeram a lição de casa, né? O cara dá uns parabéns, fala, vocês são foda. Porque eles são honrados. E a loirinha tá lá, né? Opa, o cara foi ganhar uma medalha, ela tá lá pra receber. Ela já tá lá tá no baile lá, né? No baile dele. E aí mostra que o Michael Douglas se deu bem no Japão antes de ir embora, né? Dá pra entender que foi isso que aconteceu, né? Aí no final eles estão se despedindo no aeroporto, né? E o japonês comenta assim, pô, estranho, né? Sumiu as duas chapas, né? O cara fala, pois é, cara. Uma pessoa com aquilo resolve a vida se tiver os contatos certos, hein, cara? Olha só que coisa, hein? A propósito, tem um presentinho aqui pra você. O cara fala, tem um pra você também, né? Aí o cara abre uma camiseta e embaixo estão as duas placas. As duas placas. E aí ele olha pra trás. É pra mostrar assim, ó, eu sou um cara honesto, eu sou um novo homem. Se eu quisesse, eu tinha pego, mas não quis. Não, eu sou um cara honesto, eu sou um novo homem, tá aqui as placas. Fica à tua disposição fazer o que quiser com ela. Ou você pode entregar, ou você pode ter conexões que podem te ajudar a subir de venda. Mas aí o cara vai entregar pra polícia e o que a polícia vai entender disso? Por que esse cara não entregou antes? Por que ele tava com isso? A gente ficou procurando lá, vasculhando e tava com filha da puta. Achei agora, mano. Tava ali na lavanderia. Só agora que eu vi. Eu fui lavar umas roupas, tava no meio amarfanhado, agora achei. Duas teorias aqui. Uma, ele teve uma crise de consciência. Duas, ele percebeu que ele não ia passar no raio-x. Quando ele começou a andar, ele viu o raio-x e falou, fudeu. Até porque os caras já estavam de olho nele. Ele não foi o primeiro a dar o presente, ele deu depois o presente. Depois, hein? A polícia do Japão já sabia que ele era picareta, já sabia que as placas tinham sumido e ia passar no raio-x. Os dois eram o mesmo ainda. Né? O papel de presente era o mesmo. Os caras compraram que o estagiário da produção comprou na mesma papelaria. Nem isso, né? Deve disfarçar. Mas o importante é que os papéis de presente no Japão são iguais. Não, todos têm a cara do Mario Bros. Aquilo lá é falso. O importante é que ele... redenção completa. É a segunda redenção, né? Que você falou. A primeira lá atrás, né? Que ele entrega o japonês em vez de matar.
E a segunda que ele entrega as plaquinhas e fala, não quero ficar rico, eu vou voltar para os Estados Unidos e vou me fuder para pagar pensão. Vou me fuder. E detalhe, podendo pegar cana. Podendo pegar cana. Ela com a auditoria dos caras. Isso. Embora nos anos 80, o cara acabou de ser um herói lá no Japão, nos anos 80 os caras meio que... chapa lá. Não. Hoje, o cara é um herói. Logo em seguida, não, mas olha o que o cara fez. Puta, fudeu. Herói de guerra. Herói internacional. Herói internacional, né, fazem vista grossa para as coisinhas que acontecem. Filmaço, gente. Filmaço. Filmaço. Ué, antes 3, ó. Então, o mal relembrou agora. Filmaço. Filmão. Filme bom. Irônico. É um filme legalzinho, nota 6. Estou sendo irônico. Filme bom, filmaço, aço. Porque ele foi no hábito, Lê. Ele foi no hábito, soltou um fumaça aí. Opa! Mas é bom, assim, a nossa opinião não vale porra nenhuma aqui, vocês sabem disso, porque a opinião que importa aqui é a dos membros. Então, por quê? Quem é membro do Filmes e Games entra num grupo secreto no Telegram, inclusive hoje teve membro novo, daqui a pouco ele tá no grupo, e a gente, toda vez que vai ter a FGCast, antes os membros colocam lá a hashtag do programa, então é a opinião deles pra gente ler aqui. Então, por favor, gente, leiam aí os comentários dos membros. 289. O André deixou um texto bonito. Eu tô pensando em encurtar o programa pra gente poder ler o comentário do André, porque ele conta tudo que a gente já contou de novo nos comentários dele. Eu vou colocar aqui, ó. André tá com a gente aqui. O Anderson Seixas. Certo. Chuva Negra é um filme bom demais da conta, como dizemos aqui em Minas. Devo estar com pão de queijo agora, hein? Black Rain conta com uma direção habilidosa de Ridley Scott, normal, né? E também uma atuação cativante de Michael Douglas. Chuva Negra encontra uma harmonia legal entre suspense e ação. Entendeu, mal? Suspense e ação. Não tem suspense, sabe? Não. Mas não tem comédia. Não tem. Com um plot envolvente. Mas eu ri muito quando cortaram a cabeça do Ed Garcia, viu? Eu ri muito, né? Mas continua. E aquelas reviravoltas que tanto amamos. A atmosfera sombria e misteriosa do Japão de Scott é boa demais. Isso eu concordo, cara. A fotografia, né, pai? Fotografia, né? É o Ridley Scott, né? Fotografia geralmente, os filmes do Ridley Scott... Aqueles caminhão passando... Aquela cena principal dele correndo atrás com... Sim, do caminhão, e o caminhão vai chegando atrás, nele, cara, ele olha pra trás e ele sai. Foda, velho. Que era usada no videoclipezinho da SIC Video. Ele ele faz a mira, aí o caminhão... Aí ele... Mas quem tá dirigindo o caminhão é o T-1000, você viu, né? Parecia aquele joguinho no Pepsi Man, né? Joguinho no Pepsi Man, que você tá correndo, o negócio vem atrás. Scott, 90% é a atmosfera, bicho. Então, é muito maravilhoso, cara. Boa. Cadê? A atmosfera do Japão é boa demais. E só melhora com a já eficaz trilha de Hans Zimmer. Andy Garcia tá muito honesto. Tá muito honesto no papel também. Já ia me esquecendo do filho do Sonny Corleone. Olê, vamos falar francamente aqui. Honesto é ruim, né? Não, honesto é ruim. É igual vou te apresentar uma amiga, ela é legal, mas é ajeitadinha. Ele não, ele tá falando, ele tá fazendo a comparação com o Poderoso Chefão, que o Poderoso Chefão ele é um escroto, é um criminoso. Não, acho que ele quis dizer atuação honesta, assim, de falar básico. É por conta da frase depois que vem, que ele fala, já ia me esquecendo do filho do Sonny Corleone, que é o personagem que ele faz em Poderoso Chefão. Chuva Negra é um clássico dos anos 80 que continua se segurando. Nota 9.4. Concordo contigo, Anderson. Mandou bem. Impressionante. Tem mais? Agora sou eu. Claro. Leonardo Barbosa Martins. Boa noite, amigos. Boa noite. Primeira vez que assisti. Obrigado, Lê. De nada, Léo. De nada. Estamos aqui para isso. Obrigado, Lê. Um bom filme policial dos anos 80 com direito a mullets. O personagem do Michael Douglas é um pau no cu chato pra caralho. Que cara insuportável. Babaca. Nível Daniel LaRusso. Torci para os Yakuza dar um pipoco nele. Ao contrário do Mal, eu gosto do Andy Garcia. Acho um bom ator. E ele também acho um bom ator. E também gosta dele, Mal? Também gosta dele? Não gosto dele, mas o problema não é a atuação, é o cabelo, vocês sabem disso. Ele tá colocando aqui o Sato, mas eu acho que ele quer falar do Massa. O Sato é o vilão, tá?
Ele fala, mas também é um personagem bacana, a dupla tinha que ser ele e o Andy Garcia. Então ele tá falando na verdade do Massa, não do Sato. Tá. Sei, às vezes ele tá torcendo pro Santos virar um homem bom e entrar pra polícia. Isso. Pode ser, né? Redenção, né? O cara vai preso, aprende, sai da cadeia um novo homem, né? Exato. Deixa aqui no clima do filme indicação dos games da franquia Yakuza, em especial do 0 ao 6, que é a saga do Kazuma Kiryu. 6 jogos do Yakuza, pensa. Cada jogo do Yakuza é um GTA. Porque é do 0 Eu preciso lembrar, tem um jogo do Play 3. Não é mais Yakuza, agora chama Like a Dragon. Eu preciso lembrar, tem um jogo do Play 3 de tiro que era ambientado no Japão, assim, era legal pra caramba. Não lembro o nome do título, cara. Daqui a pouco alguém vai lembrar. Mas olha só, Yakuza é uma série boa. Eu joguei o Kiwami, mas eu indico um outro que eu não sei se é Japão ou China, desculpa. Eu tô com os Yakuza nos games baixados na mas tem um jogo chamado Dogs, alguma coisa Dogs, que passa no Japão, que é um GTA também. Aquele eu quase platinei, eu só não consegui ganhar uma corrida lá, que era impossível. Jogão também. Bom, só complementando. Alguém vai lembrar aí, alguma coisa Dogs, alguém vai pôr no chat. Só complementando aqui do Leonardo. Watch Dogs? Não, Watch Dogs é outra coisa, é de hacker. Só complementando o do Leonardo, ele fala filme nota 6. E antes... Você viu tão bom, Léo? Nota 6. Ele falou, não, 6. Mas o Anderson confirmou que ele não expressou direito. Ele queria dizer que ali o Andy Garcia é um cara do bem. Tá? Honesto de honesto, não honesto de honesto. Literal, não de corrupto, Olha. Não, caralho. Quem perdeu o dedo é outro, né? Quem perde o dedo é o... André Luiz. Boa noite, amigos. Para falar um pouco sobre a escolha do Lê, que eu achei muito boa. Uma escolha honesta, Lê. É aquele tipo de filme que, se estiver passando na madrugada num corujão... Sleeping Dogs, desculpa, só obrigado, Anderson, a colocar. Sleeping Dogs é um jogo que eu recomendo muito. Melhor que Yakuza, tá? Yakuza é muito longo e as lutas são chatas. Sleeping Dogs. Onde eu estava? Aqui. Você estiver passando uma madrugada no corujão da vida, que você chega da balada e liga a televisão, no meu caso, eu paro pra ver. Aí sim, velho. Aí junto com o Lê, hein? Aí você só... Pera aí, vocês fazem o seguinte, aí um fica mandando mensagem pro outro vendo o filme, tá faz o watch party. Watch Olha lá, ela vai cortar a cabeça do aniversário. Watch party. Cara, peraí, eu vou botar um parênteses aqui. Hoje o pessoal instala aplicativo para fazer watch party. Ou tem os aplicativos atuais estão criando essa modalidade. Antigamente o watch party era isso, cara. A minha irmã fazia isso. Ela ficava assistindo filme na TV, porque o watch party era TV aberta. Tá todo mundo vendo a mesma coisa. E ficava no telefone com as amigas comentando o filme inteiro. As minutagens passando. Inteiro. E eu querendo usar a internet. Olha, depois vinha lá. Passando. Não, de madrugada. Eu querendo usar a internet, porque de noite é que podia usar a internet de escada pra baixar da meia-noite os estudos. E a minha irmã, tô no telefone assistindo um filme com as amigas, batendo papo. Fazia mais mano, eu tô no telefone aqui, pô. Eu tentando fazer... Deixa eu ver onde eu estou. É um belo filme de ação. É um belo filme de ação, uma direção muito boa do Ridley Scott, Michael Douglas no ritmo ideal, estilo Instinto Selvagem e Um Dia de Fúria. E o Andy Garcia como seu parceiro também está muito bem. Outra parte. Cara, Instinto Selvagem ele tá uma coisa e Um Dia de Fúria ele tá outra, né? Vamos ser sinceros. Ele quis dizer boa atuação. Não tô falando em termos de atuação. Não, porque ele fala no ritmo ideal. Cara, bicho, é meio diferente os estilos de atuação, mas ok, beleza. O filme não é arrastado, tem uma morte até certo ponto surpreendente no meio do filme. Eu também na época lembro que caraca, velho. E o final... Já era a hora. Não, pra mim foi surpreendente quando eu vi pela primeira vez. Porra, a primeira vez. Como assim? Eu vi pela primeira vez ontem, não fiquei chateado não. E um final que talvez pudesse ter um outro desfecho, tipo Stallone e o Cobra, se é que vocês me entendem. Teve, né? Teve. Podia jogar no gancho. Isso, eles gravaram, só não... Pois bem, valeu, Lê, pela ótima escolha, nota 8. Cadê aquela videoteca mofada esperta? Tô esperando um abraço. Eu prometi para 2 semanas atrás, não consegui. Cara, é que eu tô com os videozinhos mandando aqui. Eu vou fazer. Mas você vai entender por que eu não fiz. Porque eu tô maratonando 4 aqui para gravar a videoteca mofada. Meu Deus, lá vem Tremors aí. Meu Deus, ele tá cumprindo a promessa. Tem mais um ainda. Tem mais um. Não é esse, né? Outro. Não tem é mais o Ataque dos Malditos? Não, ainda não. Ó.
o Gustavo Domingos. Parabéns, Leandro Valina. Apesar de ter acertado nas dicas, obrigado, nunca tinha visto esse filme. Assim. Nas dicas do Capitão Óbvio. Capitão Óbvio. Eu falando que não entende. Lá no grupo, quem não tá no grupo, tem 2 caras que eu botei as dicas e os caras já. Mas eu tava digitando. Eu vou até tirar minha câmera aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho um pôster desse filme aqui no meu quarto, ó. Tá vendo aqui? Ah, não. O cara na moto. É que é igual. Falaram que é igual, né? Que é o mesmo. Desculpa. O cara de óculos. Ó, o cara de óculos escuro, na moto, usando jaqueta de couro. É tudo mesmo. Mesma coisa. É o mesmo eu tava digitando ali, mas mal acabei de digitar. Mas, ó. Os caras já falaram, não, já sei, porque isso é óbvio demais. Exterminador Chupinhou Chuva Negra. É claro. Esse é de 89. Exterminador 2 é de 91. Ah! Ó. Continua para dela. Vamos lá. Chupinharam o Born to Be Wild. Ué? Assim. Fui assistir com expectativas, já que o Lê sempre o elogiou. Eu também. Expectativas são terríveis. Perigoso. Expectativa é tudo, cara. Pois bem. Tá. Que filmaço! Michael Douglas tá excelente. Lembrei muito dele, puto, igual no Dia de Fúria. O cenário das cidades são bacanas. Sim. Gostei do uso das motocicletas no início e final do filme. Sim. Achava que o Andy Garcia tinha mais tempo em tela. Fiquei até surpreso com seu desfecho na metade do filme. Sim. O que pareceu até ser antes. Foi antes da metade, tá? Pois o longa tem muita coisa ainda para acontecer e ele já não está mais lá. Sim. Para não estender mais, muito interessante a explicação sobre o nome do filme. Enfim, Chuva Negra filmaço, um bom 9, com toda certeza. Abraços. Muito bem. Abraços. Agora, meu amigo, aproveitando que estamos falando de cabeças rolando. Acabou. Opa, já dei dica. Já dei a primeira dica. Vamos falar da próxima FGCast. Cara, com isso, mano. Capitão Vaio. Eu sou o Capitão Vaio. Próximo FGCast a gente vai revelar agora. Mas quem é membro do Filmes e Games tem as dicas antes. Então, o Paradela deu algumas dicas. A lá, Capitão também Capitão Dicas de capitão. Eu achei bem óbvio. Óbvio? Você achou bem óbvio? Eu achei bem óbvio. Mas o negócio é o seguinte. E aí os membros recebem essas dicas na véspera e ficam lá. A gente cria uma brincadeira lá no grupo e tal, pra ver se alguém acerta. Então, seja membro. É muito legal ser membro do Filme aqui. Então, vamos lá, Paradela. Calma, só um detalhe. Essa é a última chance pro cara virar membro e dar o filme dele no FG Cup, certo? Não, a gente ainda tem um tempinho. A gente ainda não fechou. Botar no queda de braço, pra fechar, botar no queda de braço vai ser até o próximo 18. domingo lá. Isso, não, 18. Você falou dia 18. Dia 18, mais 2 domingos. Então, dá tempo de você entrar, ver quais são os 60 filmes da FG, do queda de braço desse ano. Assistir os que faltam e votar. Então vem logo ser membro do filme. Participa, porque o seu nome vai ter eternizado. Seu nome e nossos xingos sobre você vai ter eternizado. A gente vai criticar as notas de vocês. Nós vamos criticar e vamos meter o pau em vocês. Então, essa é a chance. Dedo na cara. Falar nome e sobrenome. Entendeu? Então... Vamos lá, Paradela. Eu quero as dicas do próximo FGCast, que eu já vou dar a primeira. Finalmente, Paradela. Essas não são minhas dicas. Finalmente. Não entrei com finalmente. Até que enfim. Como eu tô feliz com esse filme. Eu poderia colocar finalmente? Poderia. Mas eu achei que eu vinha sendo tão bonzinho que eu falei, olha, hoje a dica vai no nível hard. Vamos lá, Paradela. Quais foram as dicas? Vamos lá. Dica 1. Um épico brutal. Brutality. Bem hoje. Dica 2. Filme que marcou uma mudança nos tipos de filmes que esse diretor passou a fazer. Acho essa dica muito genérica e pouco verdadeira. Eu falei, vai no nível hard hoje. Tá tão boazinho. Tá, agora é nível hard. E entenda, realmente, a partir desse filme, ele muda um pouco o tipo de coisa que ele... E você vai procurar uma nuance, alguma coisa para justificar essa dica. Eu não acho que mudou muito. Pouco! A gente fala disso depois. 3. Filme que o estúdio mexeu e, de certa forma, né, meteu a tesoura. Todo filme, o estúdio mete tesoura. Não. Nem.
O filme que era para ir pro cinema, e que tava fechado para ser esse, de uma hora para outra o estúdio falou, Ei. Ninguém serve a dica, porque essa tipo de coisa é padrão para tanto que você tem uma espécie de Director's Cut aí desse daí. Também é uma coisa muito comum, Director's Cut. Não. Quarta dica. Tanto que... quarta dica. Sim. O personagem principal com reconhecimento... Por que você falou o personagem e depois você mudou só para personagem? Porque personagem é uma palavra do gênero feminino, né? Não, você pode falar em personagem feminino também. O personagem, a personagem. Tem duas... Tem gênero duplo. Mas vamos lá. Personagem principal com reconhecimento em nível icônico. Aparece até... É um ícone. Aparece até em game. Ou seja, pode fazer cosplay. Se a pessoa fizer cosplay, vai sacar, então, é isso? Essa dica eu achei fácil, Paradão. Mas pode ser porque eu já sabendo. Porque você jogou o jogo. Joguei o jogo. Você tem esse jogo. Eu tenho sabendo esse jogo. qual é, eu falei, puta, isso é óbvio. Mas não é, talvez não seja. Eu tenho esse jogo, você tem esse jogo. Mas nem todo mundo que tá aqui tem. Dá pra fazer cosplay também, mas também podem te confundir com. Mas você confunde com outra pessoa. Você bate o olho no pôster e sabe que esse filme fala sobre morte. Meio óbvio, não? Não? Mas... Não, vamos ver. Pera aí. Acabou. Nenhum membro matou isso, pelo amor de Deus? Ninguém escreveu aqui. Não, escreveu aqui já um. Aqui colocaram... Eu tô vendo aqui, Ninfomaníaca, não. Liga da Justiça. Se acertaram. Não. Tô vendo só quem colocou o hashtag Dicas 290 ali, tá? Por favor. Se alguém colocou e... Eu não vi ninguém acertando no grupo dos membros, não. Deixa eu ver. Mas ninguém escreveu que nós somos óbvios? Viles? E ninguém acertou. Então, beleza. Então, vamos fazer aquele momento que eu adoro. Além nível hard... Ó, posso dizer... eu não vou dizer quem colocou, mas eu vou dizer os nomes dos filmes, só pra gente, né, se divertir um pouco. Vamos lá. Colocaram 300. Deus me livre. Cruzada. Colocaram Troia. O Anderson colocou aqui Enterrado Vivo para dela. Eu vou dizer, não é, mas tem. Não é, mas tem. Não tem. Tem, quase tem. Vai ter. Não tem. Vai ter. Mas não tem. Não mas vai ter. Isso. Não, mas não tem. Pelo menos não vamos falar disso no próximo FGCast. Não, ainda não. Uhum. Colocaram Troia. Certo. Colocaram Spartacus. Colocaram Machete. E colocaram Nascido para Matar. Eu digo que quem colocou Machete foi quem chegou mais perto. Mais perto. Ou talvez matar, por causa da palavra matar. Não. Machete é o mais perto. Também. Porque é da mesma turma, né? Os mesmos envolvidos. Enfim, meus amigos. É óbvio. Não acertou quem não quis. Porque a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, não, André. Não é. Mas muitas cabeças rolam nesse filme. Não sei se um específico rola. E haja sangue. Vamos falar, obviamente, e digo mais, finalmente, vamos voltar a falar do gênio Quentin Tarantino, porque vamos falar de Kill Bill Volume 1 na próxima semana. E vamos dar os créditos pro Ivan Krasinski, porque ele falou na mesma hora que eu revelei no chat. Como tem o delay, ele não sabia. Parabéns, então é isso. Kill Bill Volume 1, vamos falar da noite. Krasinski tá aí? Um abraço pro Krasinski, cara. Detalhe, eu joguei muito pro lado do épico, brutal, e todo mundo foi tacar Destrói, Esparta. Porque era um filme que um dos nossos membros tinha escolhido para FG Cup, eu pedi para ele dar uma trocada. E como trocou hoje, né? Obrigado, Maurício Monteiro. Valeu, ficou quietinho, ó. O cara já conseguiu o filme dele antes da FG Cup, né? Que a gente tem a nossa já conseguiu antes da FG Cup. Muito aí bom. Filmaço. Eu tive que despistar e bem, para ninguém. O cara mudou, então deve ser esse. Então, né? Eu tô muito feliz que nós vamos falar de Kill Bill. Vai ser um FGCast divertidíssimo. Só lembrando, vamos falar da parte 1. Por isso que o Enterrado Vivo não é, porque é na parte 2, né? E na próxima, e a gente vai comentar
sobre essa questão do Paradela falar que os filmes do Tarantino mudaram a partir daí. Mudaram. Eu não acho. Pega, os 3 primeiros dele. Não, Pulp Fiction e Jack Brown. O escopo da coisa do Tarantino a partir do que o Bill mudou. É um negócio muito maior, muito mais grande, né? A gente mais grande não, é maior. A gente diferente a coisa que ele tá fazendo. Se o Bruno tá aí, o que virou membro, eu já mandei, ele mandou mensagem, já mandei o link do Telegram pra ele já entrar. Boa, Bruno, seja bem-vindo. Então, daqui a 15 dias, FGCast, Kill Bill, pra lá de especial, todo mundo de colete amarelo aqui na gravação, hein? Vai ser épico, vai ser fantástico, vai ser incrível. Não tem como a gente ver esse filme e não gostar, cara. É recente, então não corre risco nenhum. Onde tem esse filme aí, Paradela? Agora que são elas, né? Eu falei, acho que nesse final de semana, eu tava falando do Kill Bill pros nossos queridos durante o programa que eu faço domingo. Esse filme está disponível apenas no Now, tá? Da NET. Ou então naquele aplicativo da Lionsgate Plus. Ou então aquele canal Stars. O Lionsgate tá com 50% lá no Mercado Livre. No Mercado Livre. Vale 10 pila. Vale a pena assinar? É melhor que alugar. Você fica um mês com o negócio e depois cancela. Qual? Lionsgate? Esse Lionsgate... Não sei, cara. Tem muita coisa da Lionsgate. Tem muitos jogos vorazes, né? Que o Bill tinha na Netflix. Eu vi na Netflix com meus filhos. Mas é aquilo, né? Cai a licença, volta, aí eles mandam para outro, né? No momento tá no Now, no Lionsgate Plus, e aquele Stars que você faz via Prime, quer dizer, você já tem que ter o Prime, assina o Stars, ou você pode alugar por R$4,90 na Microsoft Store. Isso aí, R$4,90. Vale mais a pena que o Stargate, Lionsgate. Você não vai chamar Lionsgate 10 conto, depende da fuçada lá. Bom, enfim, filmaço, lembrando que a parte 1, a gente só vai falar da parte 1, termina com um plot twist, com um gancho, cliffhanger, mas o Kill Bill parte 2 vai demorar pra estar na FGCast. Então assistam só a parte 1 e estejam aqui daqui a 15 dias. Pode assistir a parte 2 também, afinal, né? Pelo menos a parte 1, é isso que eu quis dizer. Assistam pelo menos a parte 1. Filmaço, parabéns para quem escolheu, que fomos todos nós, né? E daqui a 5 edições nós teremos a Ditadura Filmes e Games de volta com Marcelo Paradela. Meu Deus. Ei, Jesus. Se vai escolher filme, fita dupla de VHS preto e branco. Opa, com toda tripla. Não, acho que não vai ser preto e branco, não, mas... Velho. Muito bom, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrando, você ouvindo MP3, por favor, eu tô pedindo, tá? Você tá na rua agora? Tudo bem, é assim que chegar em casa. Você tá em casa, tá lavando louça, tá deitadão no sofá? Pega o seu celular aí, se tiver a internet na rua também. Entra no canal do Filmes e Games do YouTube. Se inscreve se não for. Deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo falando assim: ouvi no MP3, por favor, não pare de soltar MP3. A gente vai respeitar, tá bom? Mas saiba que você ouvindo no MP3 não ajuda a gente muito. Porque tá caindo muito nossos views aí, tá embaçado. O YouTube tá mudando, mas a gente vai continuar batalhando aqui. Obrigado a todo mundo que ajuda. Beleza? Valeu, gente. Eu vou derrubar a gente aqui. Um abraço.